Conheça Hans, o personagem principal dos nossos eventos, e agora veremos como ele morrerá no futuro. Entendemos que o personagem principal está cercado por uma grande pilha de zumbis e está em um beco sem saída. Agora vemos que Hans parece ter sido mordido por um zumbi e está sangrando. O personagem principal não consegue se levantar e entende que, aparentemente, é o fim. Vemos um zumbi, que anteriormente era um soldado, aproximando-se dele sorrateiramente. O personagem principal lembra como tudo começou e como o mundo chegou a tal ponto que agora praticamente só existem zumbis no planeta. Hans pensa que devido à ganância e malícia da humanidade, esta não foi capaz de resistir à epidemia emergente. Após o apocalipse zumbi, a humanidade se dividiu em gangues e começou a se destruir. Nesse caos, nosso personagem principal Hans viveu cerca de 3 anos seguindo suas próprias regras. Vemos que o personagem principal fica sozinho contra uma multidão de milhares de zumbis. Uma horrível multidão de zumbis atacou Hans e agora ele estará acabado. A julgar pelo rosto do personagem principal, entendemos que ele é um cara destemido e autoconfiante que enfrenta o perigo. Ele luta contra os zumbis até o fim, mesmo percebendo que lhe resta muito pouco. Vemos que uma multidão de zumbis ultrapassa Hans e o come. Um momento depois, Hans acorda em sua própria cama e percebe que voltou no tempo 6 meses antes do apocalipse zumbi e agora tem tempo para se preparar. Vemos uma linda jovem recebendo Hans no apartamento que ela está prestes a vender para ele. Uma jovem fala das delícias deste apartamento super caro e que possui muitos cômodos e os equipamentos necessários. Hans compra este apartamento a crédito. O herói compreende e conhece o futuro, nomeadamente que dentro de 6 meses o apocalipse chegará e por isso poderá contrair tantos empréstimos quanto puder e gastar todo o dinheiro que tiver. O personagem principal não para por aí e contrai mais empréstimos em vários bancos porque entende que esses empréstimos podem não ser reembolsados no futuro. Vemos que Hans, sabendo do futuro e do fato de que o apocalipse zumbi chegará em breve, começa a treinar duro. Hans percebe que faltam 6 meses para o apocalipse zumbi e ele não tem muito tempo para se preparar. Ele sabe que em apenas alguns meses o mundo inteiro mergulhará num caos severo. Além do treinamento, Hans está desenvolvendo um plano sobre como se preparar para um futuro apocalipse. Ele vai até a loja e compra todos os produtos necessários para ter um grande estoque. Depois de comprar mantimentos, Hans se senta em um café e começa a almoçar, mas conhece seus colegas de trabalho. Vemos que Hans não esperava vê-los aqui e fica muito surpreso com isso. Vemos os colegas de trabalho de Hans, em particular seu chefe malvado. Vemos o rosto de um chefe zangado e infeliz porque Hans parou de trabalhar. Aqui vemos que Hans se lembra do futuro e lembra que o chefe malvado do futuro se tornou um covarde e um fraco. O malvado chefe de Hans diz a ele que ele deve trabalhar imediatamente ou ele agirá e o punirá. Hans se levanta e está prestes a sair porque não adianta perder tempo conversando com eles. De repente, o chefe de Hans o agarra pelas roupas e diz que ele não vai a lugar nenhum. Hans se vira e diz ao chefe para tirar a mão ou ele o matará. Vemos a cara de surpresa do chefe, pois ele não tinha ideia de que poderia receber tal resposta. A seguir, são mostrados os acontecimentos que acontecem neste contexto, ou seja, um zumbi devora uma garota. Hans percebe isso e imediatamente planeja fazer algo. Vemos Hans tirar a espada da bolsa um segundo depois. O chefe de Hans pensa que nosso herói puxou uma espada para matá-lo e grita de horror. Porém, vemos que Hans correu em direção aos zumbis. Os outros colegas de Hans não entendem o que está acontecendo. Vemos como Hans lida com confiança com o primeiro zumbi. Ele o corta em 2 com sua espada afiada. Vemos que nenhum único músculo estremeceu no rosto do nosso herói, já que no futuro ele fez isso milhares de vezes. Hans percebe que há toda uma multidão de zumbis à frente, mas na sua opinião o apocalipse deveria começar em 3 meses e ele não entende por que isso está acontecendo tão cedo. Vemos que já tem muitos zumbis nas ruas e eles estão comendo gente. Pessoas que não estavam preparadas para isso ficam apavoradas e não sabem o que fazer. Hans se pergunta o que mudou desde o início do apocalipse. Mais adiante, um banner publicitário na rua no noticiário anuncia um alarme geral devido a uma epidemia de zumbis. Hans entende que agora precisa agir de acordo com seu plano e segue para seu abrigo, mas a mão de alguém o puxa de volta. Com um movimento brusco da mão, aperfeiçoado milhares de vezes, ele derruba quem tentou puxá-lo para trás. Ele aponta a espada e percebe que é apenas uma garota. Essa garota grita que seu nome é Sean-Mi e que ela é sua colega de trabalho. Hans diz que simplesmente não a reconheceu, embora entenda que, tendo vivido 3 anos no futuro, simplesmente esqueceu os colegas. Sean-Mi pede a Hans que a ajude a voltar para casa.
Hans olha para ela e se lembra dela do trabalho, ou seja, que ela é uma garota inteligente e doce, mas Hans a recusa. Para isso, Chong-mi implora que ele a ajude. Hans concorda, mas avisa que não ajudará se ela causar problemas no caminho. Hans dá à garota uma pequena faca para autodefesa e diz a ela a melhor maneira de matar zumbis. Vemos Hans permanecendo calmo e se aquecendo antes de eliminar a próxima onda de zumbis. Nós os vemos de perto e vemos como eles são terríveis. Hans pega sua espada afiada e se prepara para usá-la na batalha. Hans mostra que a melhor maneira de matar zumbis é através de um golpe na cabeça, ou seja, no pescoço, na nuca ou na lateral da cabeça, mostrando isso em um zumbi real. Em seguida, Hans começa a matar zumbis. De repente, um zumbi aparece atrás da garota e a derruba no chão. Chong-mi começa a gritar e pedir ajuda. Hans se vira e vê que o zumbi está começando a morder a garota. Porém, depois disso, nosso herói volta atrás, pois a avisou que não ajudaria se ela tivesse problemas. A menina percebe com medo de que ninguém vem em seu auxílio. Ela começa a se lembrar do que Hans a aconselhou, ou seja, como se proteger. Em seguida, Chong-mi atinge a cabeça do zumbi. Vemos que ela o vence e o mata. Com dificuldade, a menina se ajoelha e olha para a frente. Ela vê Hans atacando os zumbis destemidamente em todas as direções. Mostramos que o jovem é muito forte, hábil e calculista. A menina olha para tudo isso e entende que se ela quer sobreviver nesse caos, então deveria estar perto de Hans. É-nos mostrado que Hans termina de lidar com todos os zumbis ao redor. Em seguida, vemos os dois conversando. Hans pergunta se aquele zumbi a mordeu e pede para mostrar o local da mordida. A garota entende que ele salvou a vida dela e ela deve atender ao pedido de Hans. Vemos que a menina começa a tirar a roupa. Vemos que Chong-mi quase tirou tudo o que tinha. Porém, nosso herói se levanta abruptamente e se aproxima dela. Com um movimento brusco da mão, ele rasga o local da mordida. Ele investiga como os zumbis foram mordidos. Hans diz que o zumbi não conseguiu morder a pele da jovem e, portanto, não a infectou. A menina agradece a ajuda de Hans e diz que quer voltar para sua família. Em seguida, Chong-mi pergunta a Hans se ele tem família. Hans pensa misteriosamente e começa a lembrar. Ele se lembra de sair com sua mãe quando criança. Ele lembra como era bom segurar a mão dela e estar perto. No entanto, Hans responde que não tem família. Hans diz que a partir de agora irá sozinho e que a menina precisa seguir em frente. Chong-mi pede a Hans que a acompanhe por mais alguns quilômetros, mas ele recusa. Por fim, ele a aconselha a evitar grandes acampamentos humanos e a não se reunir em grupos de mais de 20 pessoas, para não causar uma onda de zumbis. Hans explica que uma onda de zumbis é um fenômeno em que, devido ao barulho dos acampamentos humanos onde vivem mais de 20 pessoas, um exército de milhares de zumbis se reúne. Ele diz que se Chong-mi quiser sobreviver, então ela deveria estar em um pequeno grupo de pessoas, metade das quais deveria ser treinada para lutar. Por fim, Hans aconselha a menina a se cuidar. Vemos nosso personagem principal voltar para casa coberto de sangue. Entendemos que seu apartamento está totalmente preparado para o apocalipse, pois durante esse período Hans reuniu tudo o que precisa. O apartamento tem comida, água e suprimentos necessários. Hans sai do banho e começa a relaxar e pensa que ainda tem tempo de salvar o mundo do futuro apocalipse. Ele pensa especialmente em uma perigosa gangue de pessoas que se formará no futuro e será chamada de Aliança dos Sobreviventes de Seul. Na cena seguinte vemos um hipermercado com alimentos e móveis. Vemos uma multidão de zumbis comendo uma pessoa. Os membros de sua empresa estão observando isso, mas são covardes e não podem fazer nada a respeito. O líder do grupo de pessoas, Kang Kong, grita que eles precisam fugir, senão todos morrerão como esse cara. Um grupo de jovens foge rapidamente pela loja. Um momento depois, vemos que uma garota foi agarrada por zumbis e está começando a comê-la. Outro zumbi está se aproximando de uma multidão e neste momento precisamos tomar medidas para proteger as pessoas. O líder do grupo, Kang Kong, começa a desbravar o caminho que seus amigos percorreram. No caminho há mais alguns zumbis que vão atacar esse grupo de pessoas. A empresa entende que agora eles precisam lutar ou fugir, mas então todos viram o que seu líder havia inventado. Entendemos que Kang Kong subiu nas prateleiras dos supermercados e está dando a mão a todos para que subam. Vemos Kang Kong pegando todos os seus amigos um por um e o último de pé. De repente, um zumbi agarra a perna do irmão de Kong Kong, cujo nome é Kang Yuki. O líder do grupo pega uma faca de cozinha com a qual pretende ajudar o irmão. Com um movimento brusco da mão, ele corta a mão do zumbi e liberta seu irmão. Agora os heróis estão pensando no que fazer a seguir, porque os zumbis encheram a loja.
Vemos que os zumbis chegam ao barulho e há cada vez mais deles. Uma jovem chamada Seri sugere bolar algum tipo de plano de fuga dessa situação. O líder do grupo, Kang Kong, afirma que agora vai se sacrificar e distrair a atenção da multidão de zumbis enquanto os demais escapam. O irmão de Kang Kong diz que não apoiará a ideia e acredita que todos podem sair vivos. Ele se levanta e começa a segurar o irmão para que ele não se sacrifique pelo bem dos outros. Nesse momento, o zumbi, que era mais alto e maior que os outros, agarrou Kang Yuki pela perna e levou o zumbi para o meio da multidão. Vemos que seu irmão quer salvá-lo, mas as pessoas ao seu redor não permitem que ele faça isso porque acreditam que ele não pode ser ajudado. De repente, uma flecha atinge a cabeça daquele grande zumbi e Kang Yuki sobrevive. Vemos Hans parado com confiança em uma prateleira de supermercado e segurando uma besta nas mãos. Kang Yuki chora porque está quase salvo. No entanto, é-nos mostrado que este teste não acabou, pois uma multidão de zumbis continua cercando Kang Yuki. Ele tenta escapar deles e rasteja entre as pernas de um zumbi. Outro aparece de repente em seu caminho e está prestes a mordê-lo. Uma espada negra afiada cortando o ar já está voando em direção ao pescoço deste zumbi, e entendemos perfeitamente a quem ela pertence. 4 zumbis recebem uma flecha certeira na cabeça de uma besta em 2 segundos. Como um falcão selvagem com visão divina, Hans atira em todos os infectados. Kang Yuki olha para Hans e pensa que o próprio anjo veio do céu e salvou sua vida. Uma foto incrivelmente linda de Hans pulando em uma multidão de zumbis e brandindo sua espada afiada. Como casas de papel infectadas, elas caem uma a uma no chão com os golpes de Hans. Na dança selvagem de uma batalha acirrada, Hans se sente em casa, pois no futuro extermina essas criaturas há mais de 3 anos e não tem medo de nada. Como um dançarino, Hans se aproxima de cada zumbi e pronuncia sua sentença de morte. Quando Hans estava quase terminando, uma leve névoa pareceu sair de seu corpo, porque ele era como uma máquina para matar infectados. Hans diz a um grupo de pessoas para segui-lo se quiserem sobreviver a esta situação. Todos os Liuli que assistiram Hans exterminar a multidão de zumbis pensaram que esse homem poderia realmente salvá-los. Hans manda eles descerem e correrem atrás dele, pois ele conhece a saída. Uma multidão de jovens desce e começa a ajudar Hans em sua caça aos zumbis. O líder do grupo é atacado pelas costas por uma mulher infectada. Naquele segundo, uma lata de metal voa em sua cabeça. Vemos que os amigos desta empresa protegem uns aos outros. Hans leva todo o grupo de jovens para um local seguro que ele conhece dentro desta loja. Hans se senta em uma cadeira confortável e macia, respira fundo da batalha acirrada e diz a Kang Yuki para tirar a roupa. O cara fica surpreso e não entende por que deveria fazer isso. De repente, Hans se lembra de acontecimentos do futuro e percebe que no futuro ele conheceu esse grupo de pessoas, incluindo Kang Kong, que se sacrificou por ele. Ele lembra que no futuro, infelizmente para ele, tudo acabou sendo uma morte trágica. Hans se lembra do que Kang fez e percebe que ele é uma boa pessoa e em quem se pode confiar. Em seguida, Kang se apresenta e começa a conhecer Hans, pois não sabe que no futuro eles já seriam amigos. Hans também o cumprimenta e começa a se lembrar dos acontecimentos futuros que aconteceram com o irmão de Kang. Ou seja, ele lembra que no futuro, o irmão de Kang morreu quando um grande zumbi o arrebatou do balcão de uma loja. No futuro, todos os outros terão que escapar após a morte do irmão Kang. No entanto, de todos eles, apenas o próprio Kang sobreviveu. Enquanto um grupo de pessoas discutia como haviam sobrevivido, Hans também começou a especular. Ele entende que acabou de salvar a todos e ao fazer isso mudou o futuro e, portanto, não será mais capaz de prever eventos futuros relacionados a este grupo de pessoas. Hans se levanta e pergunta quanta comida ainda resta para esse grupo. Kang começa a se preocupar e pergunta se Hans quer roubá-los. A isso Hans responde que está sozinho e já adivinhou que eles têm comida. Kang começa a perguntar como Hans conseguiu sobreviver sozinho, já que o apocalipse zumbi já durava mais de 3 meses. Todas essas questões também são muito interessantes para o grupo de Kang, já que eles ficam com um pouco de medo de Hans depois do que viram. Hans responde que todo esse tempo teve comida em casa, pois é uma pessoa econômica e, além disso, pode caçar zumbis e segue suas próprias regras. Kang diz que ainda restam cerca de 40 pessoas no acampamento e que precisam de comida para sobreviver. De repente, Hans responde que sabe que nesta loja existe um armazém com comida e água, mas o caminho para ele está bloqueado. Esses produtos ficam vários andares abaixo e todos devem trabalhar juntos para obtê-los. Kang percebe que é impossível transportar comida no meio de uma multidão de zumbis e pergunta como eles podem fazer isso. Para isso, Hans responde que eles matarão todos os zumbis que cruzarem seu caminho.
Kang entra em pânico com o que houve, já que eles praticamente não lutaram contra os zumbis todo esse tempo, mas tentaram fugir deles. Hans diz que tem um plano e que as pessoas precisam segui-lo para sobreviver. Um grupo de pessoas tem dúvidas, mas aceita a oferta de Hans. Eles descem as escadas direto para o acampamento deste grupo. Kang abre as portas e mostra a Hans onde moram todas as outras pessoas. O acampamento é um andar com móveis e outros utensílios domésticos. Hans é saudado por outro membro do acampamento chamado John Van. Ele diz a Hans que eles bloquearam todas as portas que levam a este corredor, exceto uma, para que possam sair, então eles ainda estão vivos. Hans fala com o restante do acampamento e diz que para sobreviverem eles precisam agir juntos e os convida para irem com ele buscar comida. No entanto, quase todas as pessoas deste campo revelam-se covardes e rejeitam a oferta de Hans. Uma garota chamada Seri vira-se para Hans e diz que as pessoas não confiam nele, já que ladrões malvados já vieram aqui e os roubaram. Hans fica surpreso e se pergunta se foi a gangue dos sobreviventes de Seul. Ele lembra dessa gangue de ladrões e assassinos brutais que governaram as ruas no futuro. Porém, Seri diz que não foram eles, e que essas pessoas também levaram 6 meninas, incluindo a irmã dela. Hans diz que ainda não entende como pode ajudar nesta situação. Com isso, Seri começa a tirar a roupa. Vemos que a menina tem um corpo muito bom e continua se despindo. Hans grita com ela perguntando por que ela está fazendo isso. Seri responde que queria convencer Hans de que ele ajudou. Hans diz que encontrará a irmã dela o mais rápido possível, pois odeia ladrões e está pronto para matá-los. A menina fica surpresa e não entende por que ele precisa disso e por que recusou a oferta de satisfazê-lo. Hans responde que sua missão é salvar este mundo, ele é um bastardo e uma aberração semelhante a essas pessoas. A seguir vemos um diálogo entre Hans e Kang, que discutem como motivar o acampamento para começar a lutar contra os zumbis. Hans percebe que Kang ainda não sabe o que fazer e decide fazer tudo sozinho. Hans começa a contar seu plano para Kang, que ainda não nos foi revelado. Na próxima cena, Kang está se apresentando na frente das pessoas e está prestes a dar a Hans uma chance de se apresentar. Porém, quando ele se vira, ele vê que não está por perto e foi para algum lugar. De repente, a porta do acampamento é aberta pelo pé de Hans, que segura o monstro infectado pelos cabelos. Ele joga dentro do corredor e todos veem. A multidão começa a gritar de medo e horror, já que todos são covardes, mas Hans os convida a praticar caça-monstros. A primeira pessoa a chegar é a linda garota Seri. Hans gosta disso e chama ela. Ele mostra a ela braçadeiras feitas especialmente para protegê-la contra mordidas de zumbis e pede que elas coloque. Seri usa braçadeiras especiais e fica ridícula com elas. Além disso, ela anda de salto alto como uma verdadeira beldade. Hans mostra exatamente como matar zumbis. Ele diz que você deve estar sempre preparado e que os zumbis são bastante lentos e desajeitados. Hans mostra exatamente como acabar com os infectados e que não se deve ter medo nem hesitar. Eles nos mostram que uma pessoa infectada foi tratada. Foi Seri quem conseguiu acabar com os zumbis sob a supervisão de Hans. Vemos que o treinamento na caça aos zumbis continua. Desta vez, Hans tem que mostrar suas técnicas em um ex-policial. Felizmente, esse zumbi ainda tem uma arma de sua época como humano. Min Seo também treina para se defender caçando os zumbis que Hans traz. Ela fica chocada com o quanto ela teve que mudar para se tornar mais forte. Vemos que o treino acontece em público e apenas 8 pessoas estão prontas para lutar de toda a torcida. O plano de Hans era que um grupo bloqueasse as portas de entrada no andar térreo enquanto o segundo grupo da esquerda levava os suprimentos de comida. Vemos que nossos heróis, cheios de determinação e confiança, vão cumprir esta missão. Também com eles estão os demais membros do acampamento que concordaram em ajudar. Na próxima etapa, veremos jovens corajosos começarem a lutar contra os infectados. De repente, Seri cai no chão e perde a compostura. Neste momento, um zumbi terrível e assustador a ataca. Hans grita para ela se recompor e começar a se defender. Ele diz a ela para pegar sua faca e atacar os zumbis. Hans então percebe que se não fizer algo agora, Seri morrerá. Ele salta sobre a multidão e começa a atacar os zumbis. Com um chute do pé direito, ele nocauteia todos os miolos do monstro. Então, dando cambalhotas com uma destreza extraordinária adquirida em anos de treinamento, Hans lida com outro zumbi. E agora vemos que, como se estivesse em uma galeria de tiro, Hans atira em uma multidão de zumbis com tiros precisos na cabeça. Seri ficou muito impressionado com a última demonstração de habilidades de luta de Hans e ficou até um pouco envergonhado. Em seguida, um grupo de pessoas com Ansem foi alcançar as pessoas restantes.
Vemos que o segundo grupo também completou sua tarefa e libertou o território dos zumbis. No entanto, Kang Kong se levanta e diz que tem algo a admitir. Kang Kong tira a luva da mão direita e vemos que ela está coberta de sangue. Hans fica surpreso com isso, já que o sangue em sua mão direita provavelmente é devido a uma mordida. Kang diz que na verdade foi mordido por um zumbi quando eles estavam matando o próximo infectado. Hans coloca uma mordaça na boca de Kang, e isso só pode significar uma coisa. Na próxima cena, vemos Hans levantando sua espada afiada sobre a mão de Kang. Hans entende que cortar a mão é a única saída para esta situação difícil. Hans corta a mão de Kang e imediatamente faz um curativo. John Van pega Kang nos ombros enquanto ele perde a consciência. Outra matilha de zumbi se aproxima do grupo de jovens. Todos decidem voltar correndo para um lugar seguro. Vemos que eles voltaram ao acampamento e estão batendo a porta. Ao retornar ao acampamento, as pessoas ao redor ficam surpresas ao ver Kang sendo carregado nos braços. Hans então explica o que aconteceu. Algumas pessoas estão começando a criticar Hans por cortar a mão desse cara. O próprio Hans começa a se preocupar com o que fez, mas entende que não teve outra escolha. Kang é colocado na enfermaria e cuidado até recuperar a consciência. Poucas horas depois, Hans anuncia que eles conseguiram comida e agora estarão em um quarto atrás de uma porta trancada, e ele terá as chaves. Todos os apoiadores de Hans começam a mover alimentos para dentro desta sala. No entanto, nem todo mundo gosta desse arranjo de coisas e muitos começam a expressar desacordo. Hans explica que a alimentação agora será distribuída estritamente para cada pessoa, a fim de evitar greves de fome. Além disso, quem arrisca a vida deve comer melhor. A multidão de covardes não gosta ainda mais disso, pois agora receberá menos comida. De repente, uma fralda voa em direção a Hans. Uma mãe e uma criança histéricas estão gritando com ele. Hans se inclina e olha o que foi jogado nele. Ele vê que a merda do bebê estava naquela fralda. Hans reflete e percebe que essas pessoas são covardes e ingratos. Em seguida, uma multidão corre em direção a Hans, que não concorda que ele se tornou o líder deste acampamento e que agora ele define suas próprias regras. Nesse momento, Hans se lembra de como convidou essas pessoas para lutarem com ele, mas todos ficaram com medo. Depois disso, vemos Hans tirando a pistola do coldre. Na cena seguinte vemos um buraco de bala no chão e um grupo de pessoas que tem medo de Hans. Ele diz que quem manda aqui é ele e agora todos obedecerão às suas ordens. Hans está confiante em si mesmo, pois já ajudou muito essas pessoas e é a única esperança de sobrevivência deste acampamento. Todas as pessoas aceitam silenciosamente o que ele diz, pois não podem opor nada às suas palavras. Em seguida, os produtos alimentícios são claramente distribuídos nas prateleiras. Vemos que eles estão começando a ser distribuídos a todos em porções. As pessoas estão com muita fome e querem comer, por isso ficam muito entusiasmadas com novos alimentos. Depois disso, as pessoas começam a chegar ao grupo como apoiadores de Hans e perguntando como podem ajudar o acampamento para também receberem mais alimentos. Hans percebe que seu plano para unir as pessoas está funcionando. Em seguida, Hans começa a discutir quem ele pode deixar como líder em sua ausência. Ele lembra que queria fazer de Kang o líder do acampamento. Ele ainda acha que o resto do time é muito ingênuo ou muito velho. Seria uma garota corajosa, mas ainda não está pronta para se tornar a líder do esquadrão. Hans ainda não entende quem pode ser seu substituto. Após pensar em Seri, ela aparece em sua cabeça e parece seduzi-lo. Poucas horas depois, Hans decide dar-lhe uma tarefa, nomeadamente escrever um aviso que colocarão nas montras da sua loja caso algum sobrevivente passe. Seri está escrevendo este anúncio. Hans diz que está cansado e quer descansar. Vemos que nosso herói não tem cama, então ele dorme no chão. De repente, Seri bate à sua porta e diz que há um problema no acampamento. Ou seja, ela diz que os banheiros ficaram sem água. Hans percebe que com tantas pessoas no acampamento este é um grande problema. Hans reúne as pessoas e anuncia que a água acabou. As pessoas estão nervosas e não sabem o que fazer a seguir. Hans propõe um plano para limpar o telhado dos zumbis e ligar os tanques e a bomba d'água. Na próxima cena, vemos que nossos heróis começaram a executar o plano e já estão limpando a área dos zumbis. Hans caminha pela área limpa da loja e vê que o último zumbi permanece lá. Ele finaliza o último com um tiro preciso de besta. Todos estão felizes porque até agora tudo está indo bem. A noite chega e a equipe de Hans começa a implementar a segunda parte do plano. Ele diz que vai verificar o estacionamento primeiro. Pela fresta da porta ele vê uma situação perigosa. Ou seja, no estacionamento que leva as bombas há um grande número de zumbis que nem mesmo seu grupo consegue enfrentar.
Hans diz a todos que será muito difícil lidar com a situação. Então Hans apresenta um plano e pergunta se há mecânicos entre as pessoas. Para isso, o jovem conta que antes do apocalipse trabalhou como mecânico de automóveis durante 4 anos. Hans fica feliz em saber disso e propõe um plano muito interessante. Vemos que as pessoas estão começando a se preocupar com o plano de Hans. Na próxima cena, parte do esquadrão de Hans foge de uma multidão de zumbis em um estacionamento. Acontece que a tarefa deles é distrair os zumbis para que Hans e o mecânico de automóveis possam encontrar carros e bloquear o caminho dos zumbis com eles. Hans já começa a procurar um carro para dirigir, mas a princípio não consegue. Mesmo assim, ele consegue encontrar um com as chaves de ignição na cabine. Hans diz ao mecânico para preparar o carro. No entanto, ele diz que precisa encontrar uma bateria adequada. Aí os dois vão em busca da bateria, veem o carro que precisam e querem abri-lo. Alguém está batendo de dentro do carro. Hans abre as portas e vê algo assustador. Acontece que há uma garotinha zumbi sentada dentro da cabana. Hans pensa por um momento, mas faz o que tem que fazer. Um momento depois, nossos heróis estão correndo pelo estacionamento com a bateria descoberta. Uma multidão de zumbis os persegue e um desastre pode acontecer. Hans protege o mecânico enquanto ele instala a bateria. Hans entende que agora haverá uma batalha na qual ele deverá dar o seu melhor. Somos transportados atrás dos zumbis e daqui podemos ver claramente como Hans começa a exterminar essa multidão. Hans está muito cansado e suas forças estão quase acabando, e a multidão de zumbis está aumentando. Hans dedica suas últimas forças a esta luta. Agora Hans grita para o mecânico acelerar, caso contrário os dois morrerão. Parece que agora tudo pode acabar de forma muito trágica para os nossos heróis, pois os infectados já os cercaram. O mecânico de automóveis grita que terminou de consertar o carro e eles podem ir embora. Nossos heróis rapidamente entram no carro, lutando contra uma multidão de zumbis. Mais adiante no carro, Hans e o mecânico de automóveis destroem os restos da multidão de zumbis muito mais rápido. Nosso personagem principal dirige muito bem e quer chegar a tempo de conhecer os outros. Vemos que a essa altura a segunda parte do grupo também já havia ligado o caminhão. O caminhão deve ser colocado paralelo à saída e Hans deve fechar a lacuna restante com seu carro. É assim que se parece a passagem que nossos heróis quase fecharam. Um mecânico de automóveis, que está sentado no carro com Hans, grita que eles estão prestes a bater. No entanto, Hans mantém a calma e dirige para trás. Esta viagem termina com um golpe forte e o caminho dos zumbis fica bloqueado. Agora entendemos qual era exatamente o plano de Hans. O terceiro grupo de pessoas, que distraiu a maior parte dos zumbis durante todo esse tempo, também sobreviveu subindo no caminhão. Eles começam a acabar com os últimos infectados. Hans vê que resta apenas um último esforço e se junta a eles, eliminando a multidão de zumbis por trás. Esta batalha acabou e nossos heróis estão exaustos. Hans diz para trazer o resto dos membros do acampamento ao estacionamento para ajudar a limpar a área. Vemos que o restante dos membros do acampamento chegou ao estacionamento. Hans mostra a eles que eles precisam colocar todos os cadáveres de zumbis para poder ficar aqui. Nem todo mundo aguenta essa foto e a menina começa a passar mal. Depois as pessoas começam a limpar a área e a retirar os cadáveres. Hans descobre outro armazém com produtos alimentícios que aparentemente não tiveram tempo de serem entregues na loja antes do apocalipse. Todos ao redor ficaram muito felizes com isso. Em seguida, as pessoas do acampamento começam a entregar a comida na sala apropriada. Até a cerveja está presente nos produtos. Mas uma jovem corre em direção ao ar puro, porque do estacionamento dá para ver a rua. Entendemos que pelo fato dessa menina estar morando no acampamento há 3 meses, ela nem viu o céu. Ainda no telhado da loja, Hans percebe o hospital e pensa que precisa chegar lá e comprar remédios para Kang. Depois disso, as pessoas começam a queimar os cadáveres dos zumbis que mataram. Depois todos voltam ao acampamento e comemoram a vitória. De repente, um velho se aproxima de Hans e diz que há notícias desagradáveis. Ou seja, o velho disse que Kang morreu. Isso deixa nossos heróis em completo choque. Hans vai até o quarto de Kang e se certifica. Na realidade, Kang morreu devido à perda de sangue. Todos começam a lamentar a morte de um homem bom e digno do acampamento. A situação fica especialmente ruim para o irmão de Kang, que não consegue lidar com a perda de seu ente querido. O irmão de Kang pega seu cadáver e o leva embora, pois quer enterrá-lo no cemitério com seus pais. Felizmente para ele, não há zumbis nesta direção, e ele calmamente leva seu irmão ao cemitério. Poucas horas depois, dentro do acampamento vemos uma jovem entregando a Hans a sopa que acabará de preparar. Hans experimenta e gosta muito.
A menina fica sem graça e diz que antes do apocalipse ela era a cozinheira. Na cena seguinte, vemos a mão de alguém pegando mantimentos em um armazém. Hans percebe isso e impede o roubo. A mulher se vira bruscamente e comida cai de suas roupas. Ela tem medo de Hans e diz que levou a comida para o filho. Hans a perdoa e diz que eles vão conseguir mais comida para que haja o suficiente para todos. A mulher começou a chorar pela gentileza de nosso herói e depois disso Hans foi embora. Na próxima cena vemos que o velho convocou uma reunião de emergência. Ele anuncia que houve tentativas de tomar posse à força de 2 mulheres no campo. Todos ficam chocados com o que ouvem. O velho diz que os malvados membros masculinos do acampamento queriam à força tomar posse de Seri e de outra garota. Segundo o velho, Seri revidou e feriu um deles com uma faca. Todos começam a discutir como vão lidar com esses homens e oferecem diferentes opções. Hans sobe bruscamente acima da mesa e diz que neste campo ele estabelecerá as regras e não haverá igualdade nele. Hans afirma que aqueles homens que atacaram Seri precisam ser mortos, pois a faca está contaminada com sangue de zumbi e eles vão se transformar de qualquer maneira, e além disso, são pessoas más. Eles começam a discutir com Hans e ele concorda com o acordo e decide expulsar os homens maus do acampamento. Esta solução parece lógica para reduzir o número de pessoas no acampamento. Hans novamente lembra a todos sobre a secagem como uma onda de zumbis. Ele diz que na onda de zumbis podem aparecer monstros mutantes que procuram grandes grupos de pessoas. A seguir vemos John Van entregando as chaves do quarto onde estão trancados os homens que atacaram as mulheres. Hans diz que eles vão simplesmente jogar esses caras na rua. Hans abre as portas com a chave, mas ouve um som estranho atrás da porta. Abrindo a porta, Hans e John são atacados por 3 zumbis. Hans acerta o primeiro zumbi com um golpe forte no rosto. Vemos que o golpe foi tão forte que Hans empurrou os 3 com um só golpe. Depois disso, nossos personagens lidam com os homens transformados. Aparentemente eles deixaram de cortar as mãos com uma faca infectada. Hans dá a arma para John e diz que ele será seu vice. O personagem principal diz que vê em John um verdadeiro líder, pronto para defender este acampamento. Depois disso, Hans declara que deixará o acampamento por alguns dias para fazer um reconhecimento da situação ao seu redor. À noite, Hans começa a descer os telhados até sua casa. Vemos que Hans equipou sua casa como uma verdadeira fortaleza, inexpugnável aos zumbis. Ele observa como a vala que cavou anteriormente funciona perfeitamente. Hans toma banho e pensa que amanhã tentará encontrar os bandidos que levaram a irmã de Seri. Pela manhã ele já corre pelas ruas da cidade em busca do suposto local onde os bandidos poderiam estar escondidos. E agora Hans entra no prédio de que Seri falou e vê que realmente tem bandidos lá. Ele ataca um dos bandidos por trás e o elimina silenciosamente. Então Hans faz um reconhecimento da situação e vê que ainda há bandidos no território do prédio e não sabe quantos deles podem estar ali. Hans vê um buraco na parede em forma de ventilação. Ele entra e vai conseguir o máximo de informações possível e, claro, encontrar a irmã Seri. De repente, ele percebe o escritório do líder da gangue no andar de baixo. Seu nome é Boz e ele age de forma muito egoísta e arrogante. Ele interroga um pobre rapaz e lhe dá um soco no estômago. Isso faz com que o cara caia no chão e não se levante. O patrão manda trazer uma garota nova para ele para que ele brinque e se divirta com ela. Porém, um de seus subordinados responde que as meninas já são ruins e o chefe bate na cara dele. Depois disso, Boz diz que todos devem obedecer às suas ordens, caso contrário ele matará todos. Em seguida, Boz diz que precisa visitar o acampamento na loja para comprar comida e remédios novamente. Hans percebe que o chefe estava falando sobre seu acampamento e decide que essa gangue precisa ser eliminada. De repente, a silhueta de um homem aparece atrás de Hans. Hans percebe isso e se vira bruscamente para repelir o ataque do inimigo. No entanto, este homem bate-lhe no rosto com uma nova e começa uma briga entre eles. Nosso herói treinou por muitos anos, então ele não é inferior ao seu oponente em habilidades de luta. Hans derruba o inimigo no chão e começa a socá-lo com os punhos, mas ele se defende. Em seguida, o desconhecido chuta Hans no peito e o empurra para trás. Hans usa um chute de escorpião e um chute hábil para desequilibrar seu oponente. Depois disso, Hans saca sua pistola com silenciador e pergunta ao homem quem ele é. O desconhecido tira a máscara e diz que não deseja mal a Hans. O estranho se apresentou como um homem chamado Zelador e disse que eles estavam do mesmo lado que ele. Porém, Hans não acredita nele e está prestes a atirar, mas nesse momento o faxineiro salta. Hans olha para baixo e vê que o zelador escapou, mas foi avistado por membros de gangue. Os vilões rapidamente correm atrás de Hans porque o veem como uma ameaça. Um momento depois,
Hans vê que está cercado por oponentes armados. Hans decide se render porque percebe que não tem balas suficientes para todos. Na cena seguinte, Hans e o zelador estão ajoelhados diante do chefe. Entendemos que o chefe e o zelador já se conheciam quando ele deu um soco na cara dele. O patrão diz que disse ao zelador para não entrar novamente no prédio. A isso, o zelador responde que o patrão nunca lhe deu alguma coisa e que veio especificamente para isso. O patrão bate novamente no zelador porque está insatisfeito porque o zelador desobedeceu a ordem de não aparecer aqui. Em seguida, o chefe ordena que Hans seja morto, pois ele não precisa dele. Os subordinados do chefe mostram-lhe a pistola com silenciador que tiraram de Hans. O chefe pergunta ao nosso herói onde ele conseguiu a arma de fogo e por que não a usou contra sua gangue. Hans responde com segurança que se tivesse mais munição, atiraria em todos os seus subordinados. O chefe ri histericamente das palavras confiantes de Hans. O patrão diz que eles também têm armas de fogo e até metralhadoras, então um cara bonito não atrapalha. O chefe gosta do tom autoconfiante de Hans e o convida para se tornar membro da gangue. A isso Hans responde que mesmo que se tornasse membro da gangue, ele apenas se tornaria pelo menos vice-chefe. O líder da gangue volta a rir histericamente e começa a perguntar onde é o local de onde tirou a arma. O patrão diz que esta é a última chance de Hans sobreviver. Nosso herói ruivo diz que pegou uma pistola há 4 dias em uma loja de armas, que fica a 3 horas daqui e que ainda há armas lá. Hans convence que suas palavras são verdadeiras e eles podem encontrar metralhadoras e pistolas, após o que os bandidos vão ao armazém buscar armas, e Hans e o faxineiro ficam com um guarda. O guarda deixa Hans e a faxineira sozinhos porque ele queria ir ao banheiro. Neste momento, Hans começa a cortar a corda com a qual estava amarrado. A faxineira olha para isso e não entende quem é esse Hans e por que ele age com tanta confiança. Vemos que Hans tem uma lâmina especial na bota. Hans se liberta da corda e está prestes a matar o guarda com um arame especial. Hans sobe no teto e espera o retorno do guarda. Pulando do teto sobre o guarda, Hans o derruba e o estrangula. O segurança não pôde fazer nada porque não estava preparado para tal situação. Hans pega o rádio do guarda. Na cena seguinte vemos uma gangue de bandidos que veio até a loja de armas indicada por Hans. O patrão entende que Hans o enganou e há muito tempo que não há armas aqui. O patrão chama o segurança Hans e o zelador pelo rádio e pergunta se está tudo bem com eles e a voz da rádio responde que estão bem. A turma retorna ao prédio e descobre que Hans e o zelador escaparam. De repente, o chefe percebe que Hans poderia ter vindo até sua gangue para libertar os reféns. O chefe liga para o guarda de reféns e pergunta como eles estão. O guarda de reféns é um cara grande, Steve, que tem uma metralhadora. Steve responde que os reféns estão sob controle. Nesse momento, uma voz chama a bossa pelo rádio e diz que Hans está na cobertura do prédio. Todos os membros da gangue sobem para encontrar nosso herói. Em seguida, os bandidos encontram uma estação de rádio abandonada. Um dos bandidos a pega e diz que vai encontrar o desgraçado do Hans e matá-lo. Nesse momento, algum objeto voa para sua nuca, matando o bandido. Voltando-se, todos veem Hans com machados nas mãos. Nosso herói brande outro machado com o objetivo de acertar outra pessoa. Com todas as suas forças, Hans lança outro machado na multidão de inimigos e elimina outro membro da gangue. Em seguida, Hans corre para um local preparado para a batalha, onde tem mais machados escondidos. Hans, sem armas, começa a eliminar um bandido após o outro usando apenas machados. Com precisão de 1 centímetro, Hans elimina outro bandido. Em seguida, Hans lança um ataque corpo a corpo e salta no meio da multidão de inimigos. Ainda no ar, Hans consegue nocautear outro bandido com o pé. Vemos que nosso herói está cercado de inimigos, mas ainda espera sobreviver e derrotá-los. Bandidos começam a atacar Hans e ele começa a eliminar a gangue. Destruindo um após o outro, nosso herói olha em volta e consegue repelir os ataques por trás. A luta continua, e Hans ainda não perde e consegue destruir cerca de 6 pessoas. Vemos que o chefe saca sua arma e está prestes a atirar em Hans. Porém, por estar cercado por seus subordinados, o chefe não consegue disparar. Hans continua a eliminar um bastardo após o outro. No combate corpo a corpo ele não tem igual, pois no futuro sobreviveu 3 anos nessas condições. Em seguida, Hans percebe um rifle caído no chão e pula atrás dele. Levantando-se, Hans tira a segurança de seu rifle e diz que este é o fim para todos os seus inimigos. Os bandidos veem armas nas mãos de Hans e literalmente fazem xixi nas calças de medo. Hans puxa o gatilho do rifle e começa a atirar em todos os bandidos. Porém, o chefe foge da batalha como um covarde e Hans não tem tempo de alcançá-lo.
Vemos que nosso herói lidou com todos os monstros. De repente, Hans ouve um som familiar. Ele chega à beira do telhado e fica horrorizado. Ele vê que uma enorme onda de zumbis se aproximou de seu prédio, ansiosos para devorar todos neste prédio. Hans percebe que lhe resta muito pouco tempo. Ele sabe que entre esses zumbis deve haver um mutante que lidera todos eles. Hans desce para dentro do prédio e vê que zumbis invadiram. Hans corre para outra sala e derruba as portas. Ele vê que o cara que já foi interrogado e espancado pelo chefe foi deixado aqui. Hans abre a boca do cara. Hans começa a reviver esse grandalhão para que ele possa salvá-lo. Hans pergunta quem ele é e qual é o seu nome e se oferece para ir com ele. O cara responde que o nome dele é Jin e ele é uma boa pessoa e praticava artes marciais. O personagem principal corta as cordas de Jin e o salva. Hans diz que trabalhando em equipe os dois podem sobreviver a essa situação difícil. A seguir vemos Hans e Jin lutando juntos contra zumbis. Jin demonstra suas habilidades de luta e esmaga zumbis. Ele dá chutes aéreos como um verdadeiro mestre do esporte. Com os golpes de Jin, os zumbis voam vários metros e caem. Hans fica surpreso com essa habilidade e gosta de agora ter um ótimo parceiro. Jin diz que Hans pode contar com a ajuda de Hans. Neste segundo vemos que o boss está no topo e pretende atirar. O chefe bate em Hans no torso e o fere. Sabemos que Hans está realmente gravemente ferido porque está sangrando pela boca. Hans começa a perder a consciência e desmaia. Enquanto isso, vemos os eventos que estão acontecendo no acampamento de Hans. Acontece que uma onda de zumbis também atacou o acampamento de Hans. Sem seu principal defensor, o povo está condenado. As pessoas são salvas ao deixar a área principal do acampamento, e John Van dá tempo às pessoas. John Van é abandonado pelo resto do povo à sua sorte e foge. Porém, os zumbis penetram ainda mais fundo no acampamento, danificando todas as barreiras. Vemos que as pessoas não estavam preparadas para isto porque sem Hans ninguém monitorizava a situação. Uma multidão de centenas de zumbis penetra no acampamento e começa a devorar todos em seu caminho. As pessoas horrorizadas entendem que precisam fugir, pois não poderão lutar contra tantos monstros. De repente, um zumbi morde a mão de uma das garotas. Porém, o cara a salva e joga o zumbi de lado. Há muitas pessoas infectadas e é impossível resistir a elas. Todos os sobreviventes restantes começam a correr para o porão. Felizmente, a porta do porão está aberta e todos começam a correr para lá. Milagrosamente, a última pessoa consegue fechar a porta atrás de si. Após o ataque de zumbis, percebemos que restam cerca de 15 pessoas no acampamento. A menina diz que está tonta de estresse e o cara que a salvou antes começa a acalmá-la. A menina se sente cuidada e se emociona com isso. Além disso, outro cara se sente cansado e consolado. De repente ele se transforma em um zumbi porque durante a batalha com os zumbis ele provavelmente foi mordido. Tendo se transformado em zumbi, ele morde a primeira pessoa que encontra. Nesse momento nos é mostrado que a garota que se sentiu mal também virou zumbi e mordeu a mão de alguém. A situação assume um desfecho muito trágico. É-nos mostrado que Hans recupera o juízo. Ele bate forte no rosto de Jin porque ele não tem tempo para entender onde ele está. Jin encolhe-se com o golpe e diz que é um amigo. Jin diz a Hans que o salvou do chefe e o arrastou para outra sala por zumbis. Hans revela que está usando uma armadura. A bala não conseguiu penetrá-la, mas causou apenas pequenos danos. Nesse momento, os rapazes ouvem um som estranho e se preparam para o pior. O mesmo cara que se apresentou como faxineiro entra na sala. Ele diz que está pronto para lutar ao lado de Hans e Jin, pois quer destruir a gangue e o boss. A faxineira convence Hans a levá-lo porque quer ajudar e ser útil. Na próxima cena vemos que o zelador está se saindo muito bem contra os zumbis. 3 caras enfrentam uma multidão de zumbis e bolam um plano para escapar daqui. Jin também luta com todas as suas forças e vemos que ele é realmente um cara musculoso e muito capaz. Hans bola um plano para escapar dessa onda de zumbis e chama todos para dentro da sala. Vemos que 3 caras estão cercados por uma multidão de zumbis. O vidro começa a quebrar e rachar com a pressão dos monstros. De repente, Hans atira outra janela e manda todos correrem atrás dele. Hans abre caminho para si e para seus novos amigos. Um grupo de zumbis aparece novamente na frente deles. Porém, o faxineiro diz que pode lidar com eles sozinho. Jin e Hans assistem enquanto o cara destrói uma multidão inteira de zumbis sozinho. O faxineiro diz que tem seu próprio estilo de luta. Ou seja, ele faz isso com beleza, energia e bom gosto. Virando-se, o faxineiro diz que se você luta contra zumbis, então precisa fazer isso com calma. Os caras lidam com todos os zumbis desta parte do prédio e decidem sair pelo metrô.
Eles descem dentro do metrô e andam com uma lanterna. De repente, os caras notam uma silhueta estranha na frente deles. O zelador brilha à frente e percebemos que é a primeira vez que veremos um dos mutantes. Depois de iluminar ele, os heróis veem um mutante que Hans chamou de gafanhoto. Hans conta a seus novos amigos que esse mutante tem velocidade rápida e luta com os 4 membros. Ele também tem boa visão e sente movimentos com suas antenas. Hans diz a Jean para cobri-lo por trás e para o zelador apontar sua lanterna para os gafanhotos. Em seguida, Hans mira e se prepara para atacar o monstro. Hans acerta com precisão os olhos e as antenas do monstro e o priva de seu incrível charme. Porém, o monstro não morre e, além disso, vai atacar em resposta porque ainda tem audição e olfato. Hans atira no monstro, mas ainda é muito rápido. O gafanhoto salta sobre Hans, mas ele consegue se esquivar. O zelador perde o monstro de vista e Hans não consegue vê-lo. No último momento, o faxineiro encontra o monstro com uma lanterna e o ilumina, mas já é tarde demais. Um zumbi mutante salta sobre Hans e o ataca. Hans se acalma e atira de volta no monstro. Ele cai na mão do monstro e o priva da capacidade de agitar os braços. Jean percebe outra multidão de zumbis correndo pela retaguarda. Ele entende que se não proteger a retaguarda de seus amigos, eles morrerão e correrão para a batalha. Hans continua a lutar contra os gafanhotos. O monstro também tenta atacar Hans. Nosso herói não tem tempo de se esquivar e no último momento coloca o gafanhoto na faca. O monstro cai sobre Hans e ele não pode fazer nada. De repente, um machado lançado pelo faxineiro voa em direção a Hans. Hans pega o machado e arranca a cabeça restante dos ombros do gafanhoto. Hans então salta para o lado para assumir uma posição mais vantajosa. Nosso personagem principal corta a perna direita do monstro. Porém, neste segundo o zumbi mutante ataca Hans com todas as suas forças. Nosso líder entende que agora ele deve encerrar esta batalha. Com um golpe forte, ele corta o monstro em 2 partes. Depois disso, ele pega sua metralhadora e atira na multidão de zumbis que a essa altura já havia conseguido se aproximar pela frente. Hans para de atirar e chama o zelador para acabar com os zumbis restantes. O faxineiro corre alegremente para atender ao pedido de Hans, pois destruir monstros é seu trabalho favorito. Hans observa com prazer como o limpador lida com os restos dos zumbis. Vemos que nosso personagem principal está recarregando sua arma. Ele atira o clipe inteiro nos restos do zumbi para que ele não tenha tempo de aplicar a regeneração. Os caras lembram que há muito tempo não viam Jean, que deveria protegê-los dos zumbis por trás, e começam a procurá-lo. Eles o encontram um pouco mais adiante nos túneis cobertos de sangue de zumbi, e entendemos que Jean cumpriu sua tarefa e foi capaz de proteger sua retaguarda e permanecer vivo. O trio encontra uma saída do túnel e está prestes a chegar à superfície. Hans diz que eles precisam se apressar, pois não destruíram o chefe. O personagem principal chama os dois com ele para ajudá-lo a acabar com o chefe, pois pessoas fortes devem ficar unidas, e além disso, ele está convencido de que são confiáveis. Vemos que nossos heróis estão andando pela rua em um dia claro e até agora não há perigo por perto. Hans acha que agora é um bom momento para discutir planos futuros. Ele para e diz que precisa fazer uma pergunta a esses 2 caras. Antes disso, o zelador pergunta quem ele é, de onde tirou essas habilidades de sobrevivência e por que não tem medo de morrer. Hans responde que não tem medo de morrer porque já morreu antes. A galera fica surpresa com a resposta e não sabe como reagir. Porém, Hans diz que estava brincando e é simplesmente uma pessoa muito talentosa e por isso conseguiu sobreviver todo esse tempo. Em seguida, Hans convida os rapazes para se juntarem ao seu acampamento, que fica próximo. Jean responde que queria continuar a sobreviver juntos, e o zelador responde o mesmo. Hans diz a eles que existem regras no acampamento que eles devem seguir, caso contrário não poderão viver com os outros. Hans também disse que quer criar uma união de vários campos que se ajudem e se protejam dos canibais. Jean e o zelador nunca tinham ouvido falar de pessoas vivas comendo umas às outras antes, mas Hans disse que seria dessas gangues que eles se defenderiam no futuro. Nosso personagem principal também avisou os dois que se algum dia o traíssem ou alguém do acampamento, ele os mataria. Depois disso, Hans ligou para segui-lo. Chegando ao acampamento, nossos personagens veem que a entrada dele foi destruída. Hans começa a se preocupar com a vida das pessoas do acampamento. Ao entrar, o grupo viu cadáveres de zumbis, e todos perceberam que os monstros romperam as barreiras devido ao fato de haver uma onda de zumbis ali durante a noite. Neste momento, uma silhueta começa a correr em direção a Hans. Ao chegar mais perto, viu o rosto familiar daquela mulher que morava no acampamento. Hans pensa por um segundo e se lembra de quem ela era.
Ele lembrou que ela tinha 3 filhos e que fez de tudo para protegê-los. No entanto, Hans não tem escolha senão eliminá-la. Vemos o rosto sério de Hans e só podemos imaginar a dor que ele está sentindo neste momento. Hans diz aos outros que eles precisam encontrar sobreviventes do acampamento e entrar. Hans derruba as portas que levam para baixo. Eles descem as escadas e de repente começam a ouvir alguns barulhos estranhos. Hans olha com horror para a silhueta de alguém no escuro e percebe que provavelmente é seu amigo do acampamento que se tornou um zumbi. Ele pede a Jean para iluminar a escuridão. Vemos que se trata de uma jovem do acampamento que está comendo um cadáver humano. O zelador queria lidar com ela, mas Jean o impediu, dizendo que isso era assunto pessoal de Hans. Silenciosamente, o personagem principal se aproxima dela e entende o que deve fazer agora. Ele elimina outro ex-membro do acampamento. A seguir, nossos heróis entram e veem que as perdas não param por aí. Hans corre até a porta que dá para a despensa e a abre. Neste momento, Hans espera que mais um sobrevivente esteja escondido aqui. E, de fato, cerca de 15 pessoas do acampamento que conseguiram sobreviver aqui estavam escondidas na sala todo esse tempo. Hans diz que a área foi limpa e você pode sair com segurança. Hans conta a todos o que aconteceu com ele nas últimas 24 horas e eles também contam a ele sobre os acontecimentos que aconteceram no acampamento. O personagem principal apresenta novos caras ao acampamento. Em seguida, Hans e Jean limpam a área do telhado dos zumbis. Eles verificam todos os cômodos para garantir que nenhum monstro permaneça no acampamento. Quando Hans começa a abrir as portas, ele ouve alguns sons estranhos vindos de lá. No segundo seguinte, a charmosa Seri aparece na frente dele. Ela fica tão feliz em ver Hans que corre até ele e o abraça. Ela chora porque pensou que nunca mais veria nosso personagem principal. Há uma faxineira parada atrás dele, apontando com o dedo que a garota é muito bonita. Por ciúmes, Seri começa a perguntar quem é essa garota que está com ele, mas Hans responde que é um cara e seu apelido é Zelador. No momento seguinte, outra pessoa sai da sala. Vemos que é John Van e ele diz que Hans está atrasado. Hans responde que está extremamente feliz em vê-lo como um humano e não como um zumbi. Hans elogia os dois por serem capazes de serem inteligentes e sobreviverem, ao contrário de metade do acampamento. Hans então anuncia a todos que a partir de agora o acampamento será dividido em vários grupos. Algumas unidades estarão em busca de suprimentos, outras repelirão ataques de zumbis e outras prepararão comida e costurarão roupas. Hans diz que a equipe de busca incluirá ele, o zelador e Jean. Seri responde que também quer se juntar ao grupo de busca para encontrar sua irmã. No entanto, Hans a recusa, citando o fato de que ela será um elo fraco. No entanto, Jean diz que se eles encontrarem garotas sobreviventes, eles nunca irão com um grupo que contém apenas garotos. Seri entende que Hans não tem escolha a não ser levá-la com ele. A seguir, Hans instrui John Van sobre como se comportar em sua ausência, ou seja, estar sempre preparado e não relaxar. Hans diz que vai encontrar a irmã de Seri. E agora um novo destacamento, que agora é chamado de Grupo de Busca, está em reconhecimento. Jean cumpre sua tarefa de destruir zumbis. Em geral, todo o grupo, composto por 4 de nossos personagens, parece muito pronto para o combate. Nossos heróis encontraram comida e agora vão levá-la para o acampamento. Jean grita que há alguém atrás de Hans. Ele se vira e vê um zumbi correndo em sua direção. Hans saca sua espada e está prestes a acabar com o monstro. Porém, Seri grita que é sua irmã. E de fato vemos um zumbi que é muito parecido com Seri, até na cor do cabelo. Hans diz a Seri para matar sua irmã porque ela se tornou um monstro. Ele a segura pelos cabelos e dá à garota a oportunidade de fazer isso. A princípio, Seri diz que não pode acabar com a própria irmã, mas Hans diz para ela ser forte. Depois disso, Seri elimina a irmã. A menina chora porque esta foi a última pessoa próxima dela, mas Hans a incentiva e diz que agora ela tem uma nova família. A garota se levanta e volta a si. Ela agradece a Hans. Em seguida, Hans distribui estações de rádio para todos e diz que assim eles poderão manter contato. Na próxima cena, vemos que nossos heróis encontraram uma loja de roupas e atualizaram sua aparência. Agora eles parecem incrivelmente legais. Em seguida, Hans e seu grupo de busca farão uma busca em um hospital próximo. Ele diz que é aconselhável que procurem um médico ou enfermeiro para as necessidades do acampamento e façam amizade com eles. Vemos que nosso grupo já chegou ao hospital. Ao entrarem, descobrem cadáveres de zumbis, e Hans percebe que pode haver sobreviventes aqui. Nosso grupo de busca consegue encontrar bons sobreviventes pela primeira vez e está pronto para continuar procurando por eles. Hans se aproxima da porta trancada e presume que pode haver sobreviventes por trás dela.
Ele atira no teto para que a porta se abra para ele. Atrás da porta ouviu-se uma voz de uma garota que pediu para eles saírem. Hans está feliz com isso. Seri fica surpresa por Hans ter adivinhado onde os sobreviventes poderiam estar escondidos. Hans então diz em voz alta que deixará a comida na porta. Foi exatamente isso que ele fez, deixando bacon, biscoitos e refrigerante do lado de fora da porta. Poucos minutos depois a porta se abriu um pouco e vemos que a menina quer ver a situação. Ela vê que eles realmente deixaram comida para ela, como disseram. Uma garota com uma bata médica olha em volta e quer pegar comida. Porém, naquele segundo Hans sai e ela tenta esfaqueá-lo com uma faca, mas ele nocauteia. A garota olha para cima e vê um cara alto, musculoso e ruivo na sua frente. Ela tem medo dele e pensa que agora ele irá machucá-la. Hans examina a sala e vê que há vestígios da presença de um grupo de pessoas. Ele pergunta à garota onde estão os outros. Porém, a menina tem medo dele e não lhe conta nada. Hans explica a ela que não pretende prejudicá-la de forma alguma e quer ser amigo. Hans liga para Seri e pede que ela traga comida para essa garota. A enfermeira fica muito surpresa ao ver que há uma menina neste grupo e ela está prestes a ser alimentada. Na cena seguinte vemos que a menina recebeu comida. Hans pergunta onde está o resto do grupo. A enfermeira responde que eles são próximos. De repente, vemos a silhueta escura de um homem atrás de Hans, balançando um taco para ele. Seri consegue alertar Hans sobre o perigo que espreita atrás dele, literalmente meio segundo antes da tragédia. Com um golpe forte com o cabo da pistola, Hans avisa sobre o perigo iminente e empurra o atacante. O homem cai no chão devido a um forte golpe do personagem principal, e vemos um grupo de pessoas, composto por 5 pessoas, que ficam surpresos com o ocorrido. Hans diz ao atacante para agradecer ao destino porque ele tinha uma pistola nas mãos, e não sua lâmina favorita, que ele teria acabado com o atacante em um instante. O homem que atacou Hans deitado no chão pede aos nossos personagens que deixem este lugar, pois este é o acampamento deles e eles não vão entrar em contato com ninguém. O estranho disse que o nome dele é Tom e eles percebem todos que vêm aqui como bandidos e assassinos, porque já tiveram um caso assim. Hans diz que ele e seu grupo chegaram a este local para encontrar suprimentos e sobreviventes, após o que convidaram os sobreviventes a criarem uma aliança e cooperarem. Hans pergunta aos estranhos, mesmo que o tenham atacado, se eles gostariam de formar uma aliança com seu acampamento para sobreviverem juntos, trocarem recursos e ajudarem-se mutuamente. Essas pessoas ficaram muito surpresas com a proposta de Hans, já que se conheciam há poucos minutos e até aquele momento não haviam conhecido ninguém tão amigável quanto ele. O médico diz ainda que não querem contactar ninguém porque tem medo, porque há 3 dias ocorreu um terrível incidente, depois do qual não confiam em ninguém e vão abandonar este local. O doutor se aproxima da janela localizada em frente aos nossos heróis e está prestes a mostrar-lhes algo. O médico abre as cortinas, e nossos personagens veem uma inscrição na janela, feita com sangue por alguns bandidos, após a qual o médico começa a contar o que exatamente aconteceu. Ele conta que há cerca de 3 dias eles estavam sentados calmamente em seu acampamento e pensando em como poderiam encontrar comida, pois já estavam começando a passar fome sem comida. De repente, ouviram o som de motocicletas do lado de fora da janela e alguns gritos. Abriram a janela e viram um casal correndo pelas ruas da cidade, formado por uma jovem e um rapaz, que, aparentemente, estavam fugindo de algum perigo. Porém, eles não estavam fugindo de zumbis ou monstros, mas de pessoas malvadas que tinham uma aparência horrível e andavam de motocicleta. Essa gangue tinha armas feitas de bastões e paus, e seu número era de cerca de 20 pessoas. Eles viram que os bandidos haviam alcançado os jovens e espancados severamente por diversão, enquanto sorriam e riam como se isso lhes trouxesse puro prazer. Depois disso, o bandido amarrou o jovem a uma motocicleta e o arrastou pela rua, matando-o. Naquele momento, o acampamento fechou as cortinas para não ver todo o horror que acontecia nas ruas, e também para que os bandidos não vissem o seu acampamento. Os membros do acampamento não puderam ajudar aqueles jovens, uma vez que não tinham armas e força para o fazer, por isso continuaram sentados e com medo. De repente ouviram algum barulho na janela e com muito medo o homem resolveu abrir as cortinas e ver o que estava acontecendo ali. Abrindo a cortina, viu a cara maluca do bandido, que olhou para eles e disse que agora eles sabem onde tem mais gente para depois brincar com eles. Depois disso, apareceu na janela uma inscrição que os bandidos fizeram com os restos mortais e o sangue de um jovem que acabavam de matar em frente ao acampamento. Hans, depois de ouvir esta história,
Diz que se este acampamento se juntar à sua aliança, ele lhes fornecerá comida e proteção contra essas pessoas, mas, em troca, eles cumprirão as regras por ele estabelecidas e cooperarão. Hans entrega ao homem uma estação de rádio com a qual eles se comunicarão e interagirão entre os acampamentos. O homem fica surpreso com a gentileza de Hans e não acredita que ainda existam caras normais na Terra neste momento. No entanto, eles começam a concordar com a cooperação e o acampamento encontrado aceita a proposta de Hans de firmar uma aliança com o seu acampamento. Neste momento, Hans estabelece outra condição para a cooperação, nomeadamente que o seu médico os acompanhe para viver no acampamento principal, uma vez que lá há mais pessoas e eles precisam de ajuda médica. Os homens não querem abrir mão do médico porque ele é o seu líder e a esperança de proteção médica em caso de algum ferimento. O médico diz que concorda em se mudar para o novo acampamento, desde que seu povo receba proteção, inclusive neste prédio há muitos zumbis que precisam de ajuda para lidar. Tom diz que eles não têm armas, então ainda não conseguiram limpar os monstros da área do hospital e é por isso que a cada segundo eles correm perigo não só por causa daqueles bandidos, mas também de zumbis do lado de fora da porta. Hans se vira e pede a Seri para abrir a porta que leva a um corredor onde está um grande grupo de zumbis. Os integrantes do acampamento gritam de horror e pedem para não fazer isso, pois não conseguirão enfrentar tal perigo e todos que estiverem nesta sala morrerão e serão comidos. Seri abre lentamente a porta, atrás da qual se ouvem sons estranhos e os membros do acampamento começam a se esconder na esperança de evitar o perigo emergente. No entanto, eles se deparam com a visão da montanha de cadáveres de zumbis que os zeladores de An construíram enquanto Hans conversava com os sobreviventes. A faxineira conta que Hans se apressou em abrir a porta, porque queriam fazer uma verdadeira surpresa e construir uma torre inteira ou uma bela estátua grande com cadáveres de zumbis. Hans diz aos membros do acampamento que os membros do seu acampamento são pessoas muito preparadas, fortes e destemidas, capazes de cuidar não só de si mesmos, mas também de outros sobreviventes. Ele apresenta seu grupo de busca aos seus novos conhecidos e as pessoas veem que este é realmente um grupo de aventureiros incrivelmente confiantes, equipados e preparados que têm as mais sérias intenções e Hans diz que agora eles irão limpar a área do hospital de zumbis. As pessoas do novo acampamento ficam chocadas com o que veem e ainda não conseguem acreditar totalmente que essas 4 pessoas são capazes de limpar seu grande edifício de monstros sem sequer aplicar o máximo esforço. A seguir, é-nos mostrado que o esquadrão de Hans se deslocou para os corredores do hospital para limpar a área de zumbis, o que eles estão fazendo muito bem, mas muito lentamente, já que os zumbis estão nos quartos dos pacientes. Hans descobre como esse processo pode ser acelerado e atira uma pistola no teto para atrair monstros com o barulho do tiro. Como sempre, os zumbis reagem ao barulho e começam a sair de suas câmaras diretamente para as mãos de nosso esquadrão de limpeza. Hans, mantendo sua compostura habitual, destrói um zumbi após o outro, como seus companheiros. Em seguida, nossos personagens seguem direto pelos corredores e encontram uma porta que é fechada pelos membros do acampamento com vários esfregões e paus, e concluem que atrás dessa porta há ainda mais zumbis. Hans diz que não podem deixar assim e que toda a área do hospital precisa ser liberada, então eles abrem a porta trancada. Neste segundo, uma enorme multidão de zumbis raivosos e agressivos, que estão com muita fome e já parcialmente podres por não comerem ninguém há muito tempo, salta de uma sala aberta sobre nossos personagens. Um desses zumbis pula sobre o limpador e só percebe o perigo no último momento, quando já é tarde para se esquivar da mordida. Hans grita para o zelador se abaixar e mata o zumbi que ataca o zelador com um tiro preciso na cabeça. Porém, ao segundo tiro de Hans, mais zumbis começam a emergir das câmaras e assim prendem nossos personagens em uma situação ruim porque agora eles não têm como recuar. Enquanto isso, os membros do novo acampamento se defenderam de um ataque de zumbis na entrada do local onde moram, pois Hans ordenou que fornecessem proteção por trás e lhes deu armas para isso. Tom diz que enquanto Hans e sua equipe estão limpando a área principal do hospital, eles devem vigiar as escadas que subiram e a parte traseira. Em seguida, vemos nosso esquadrão rompendo uma multidão de zumbis, destruindo qualquer um que estiver em seu caminho. O limpador, cujo machado destrói qualquer monstro que toca, demonstra raiva e destreza particulares. Vemos que o esquadrão de Hans conseguiu limpar a área de álamos do hospital dos zumbis e agora seus residentes estão seguros e podem viver em paz. Hans e seu esquadrão voltam para seus novos conhecidos e dizem que quase todo o território foi limpo e que eles não vão mais se preocupar com suas vidas. Hans diz ainda que agora eles retornarão ao acampamento principal após buscarem um médico, mas amanhã retornarão aqui com novos alimentos, roupas e outros recursos necessários.
Durante esse período, Hans deixa toda a comida que levou consigo como garantia de que seu time retornará. Tom agradece a Hans por sua ajuda e cooperação e percebe que o acampamento do hospital teve muita sorte desta vez por ter sido encontrado por pessoas tão boas. O médico leva consigo remédios, vários dispositivos médicos para abastecer o acampamento principal de Hans e nossos personagens vão partir. De repente, Hans liga para o campo principal pelo rádio e é informado de que os militares chegaram ao campo e exigem que parte da comida do campo lhe seja dada para apoiar o exército ativo. Hans fica muito surpreso que, em primeiro lugar, depois de tanto tempo, um exército tenha permanecido em sua cidade, em segundo lugar, que essas pessoas sejam tão atrevidas em tirar comida das pessoas comuns. Hans diz que eles precisam se mudar com urgência para o acampamento principal e que nenhuma comida deve ser dada a ninguém até que ele chegue. A equipe de Hans, junto com o médico, mudou-se para o acampamento principal, onde demorou cerca de 15 minutos para caminhar. De repente, Hans dispara sua pistola para o alto, atraindo a atenção de uma enorme multidão de zumbis, que está localizada não muito longe deles. Todas as pessoas ficam novamente surpresas com o que Hans está fazendo e dizem que ele acaba de expô-las a um grande perigo. Hans diz que tem um plano sobre o que fazer a seguir e manda todos correrem para o acampamento principal. Todos os membros do esquadrão, exceto Hans, correm para a base do acampamento, deixando Hans sozinho, pois foi exatamente isso que ele disse para fazer. Entendemos que Hans concebeu seu próximo plano, com a ajuda do qual lidará com uma nova ameaça ao seu acampamento. Apenas alguns segundos depois, ele é cercado por uma enorme multidão de zumbis, que ele atraiu atirando para o alto. Depois disso, o personagem principal também começa a correr para o acampamento principal, mas de uma forma diferente. Na cena seguinte, vemos os militares parados perto do armazém de alimentos esperando a chegada de Hans, já que as pessoas se recusaram a compartilhar alimentos na sua ausência. Poucos minutos depois, Hans, coberto de suor, se aproxima deles, aparentemente correndo todo esse tempo para traçar seu plano para resolver a situação. Os militares se apresentam a ele e dizem que são soldados do exército ativo da cidade e que estão com fome e exigem que o acampamento de Hans compartilhe comida a qualquer custo. Hans diz que eles dividirão a comida se responderem algumas de suas perguntas. Primeiro, Hans perguntou a qual unidade esses soldados pertenciam e onde estavam seus superiores. Esta questão constrangeu o chefe dos soldados chamado Jim. Pela sua aparência, Hans entende que há muito tempo esses soldados não se comunicam com sua liderança, que provavelmente não está mais viva, e que agora estão sozinhos e provavelmente não obedecem a ninguém. A seguir, Hans está prestes a fazer sua segunda pergunta e olha as armas desses soldados. Em particular, Hans analisa os rifles que os soldados possuem e raciocina se eles têm munição para eles. De repente, Hans diz aos soldados que sabe que eles não têm um único cartucho e que seu esquadrão, ao contrário deles, está totalmente armado. Isso assusta o comandante dos soldados, Jim, ao perceber que na realidade eles não carregam um único cartucho vivo. A situação piora e os membros do acampamento de Hans apontam suas armas para os soldados, que também apontam seus rifles para nossos personagens. No entanto, Hans diz que está disposto a partilhar a comida porque respeita o serviço dos soldados e quer apoiá-los desta forma. Jim fica surpreso com a decisão de Hans porque, em sua opinião, essas pessoas do acampamento poderiam facilmente acabar com seu esquadrão e levar seus rifles e tudo o que tem com eles. Hans diz que quer saber a resposta à sua última pergunta, nomeadamente onde está localizado o depósito de munições do exército. O militar diz que não pode responder a esta pergunta porque possuem segredos de Estado e as informações sobre a localização deste armazém são segredo protegido. Hans aceita a resposta e pergunta quanta comida os soldados querem levar consigo. A isso Jim responde que eles levarão metade de toda a comida que está no acampamento de Hans. As pessoas do acampamento começam a ficar chateadas com isso e um dos soldados manda todos calarem a boca e pararem de ficar com raiva. Sari diz que os soldados deveriam estar gratos por estarem ajudando-os e os soldados deveriam tratar essas pessoas com respeito. Porém, o soldado não gostou da resposta de Sari, e ele se aproxima dela e diz que agora vai calar a boca dela à força e que ela deveria ficar sentada em silêncio no canto enquanto os homens conversam. Com um movimento da mão, Hans aperta com frieza e confiança o rosto do soldado atrevido e diz-lhe para se acalmar, caso contrário ele expulsará todos os soldados do acampamento e não lhes dará nem um saco de comida. O comandante dos soldados, Jim, ordena ao atrevido sargento que se acalme e dê um passo para trás, porque ele está realmente agindo de forma muito atrevida.
No entanto, as pessoas ainda não entendem por que Hans dá aos soldados apenas metade dos suprimentos de comida, porque a comida é muito importante para o campo agora, especialmente considerando o fato de que eles encontraram novos sobreviventes. Hans diz para confiar nele e não interferir em seu plano. As pessoas ficam em silêncio e entendem que se Hans dissesse que tinha um plano, tudo ficaria bem e ele precisava segui-lo. Os militares começam a recolher os alimentos e a prepará-los para o transporte, pois chegaram aqui num carro que deixaram perto da loja. O chefe do destacamento de soldados agradece a Hans a cooperação e, tendo levado metade da comida prometida, os soldados saem para a rua. Nesse momento, Hans chama a faxineira e diz que tem uma tarefa especial e muito importante. O zelador entende que se Hans tem essa expressão no rosto, significa que ele está planejando algo realmente muito insidioso. Vemos como os militares, depois de levarem a comida, vão até o caminhão, que ficou perto da loja. Eles estão felizes por terem conseguido comprar comida e agora tem cerca de uma semana até que acabe novamente e tenham tempo de encontrar mais comida. De repente, os militares veem que no local onde deixaram o carro há uma enorme multidão de zumbis que está bloqueando o caminho e eles não vão passar por eles. Os soldados ficam muito surpresos com isso, pois quando chegaram lá, há algumas horas, não havia zumbis por perto e tudo estava limpo neste território. Os soldados começam a deixar metade da comida que levaram para que possam se mover mais rápido e ter chance de sobreviver. Porém, um zumbi percebe o sargento e o ataca e o soldado é forçado a usar a força, criando barulho no processo. O som de uma luta atrai a atenção de vários zumbis que estão parados na beira da multidão e olham para os soldados. Vemos que uma reação em cadeia começou e agora toda a multidão de zumbis percebe os soldados e se dirige a eles para provar a carne dos militares. O primeiro que encontram é o soldado Clinton, que, após inúmeras mordidas de monstros, em poucos minutos também se transformará em um zumbi e se juntará à multidão, é claro, se sobrar alguma coisa dele. O comandante dos soldados grita para recuar, pois eles não têm munição para resistir à multidão de zumbis, e essa multidão é muito grande e pode matá-los facilmente. Os soldados pegam comida e correm de volta para a loja onde fica o acampamento de Hans, pois esta é sua última chance de sobreviver. Ao fundo vemos os últimos segundos de um soldado do exército chamado Clint, que implora para ser salvo, mas percebemos que é tarde demais para isso. Os soldados ficam horrorizados com tal imagem e jogam alimentos no chão na esperança de que eu possa correr mais rápido e eles consigam escapar da morte inevitável. Porém, os soldados a caminho da salvação veem um obstáculo na forma de caminhões e percebem que o caminho está cortado para eles e logo todos morrerão. Neste segundo, do teto dos caminhões, uma saraivada de estilingues caseiros feitos por membros do acampamento de Hans se abre na multidão de zumbis. Os soldados congelaram na expectativa de um milagre e tinham a esperança de serem salvos por essas pessoas do destino de serem comidos por zumbis. Eles veem a silhueta de Hans e seu esquadrão no teto do caminhão, que diz que pode salvar os soldados, mas para isso cumprirão diversas condições. Os soldados regozijam-se com isso e dizem que farão qualquer coisa para sobreviver nesta situação incrivelmente difícil. Diante disso, Hans manifesta insatisfação pelo fato dos soldados terem deixado metade da comida que lhes deram, por ser muito valiosa. Jim pede desculpas a Hans por essa decisão, mas explica que se eles não tivessem deixado a comida, teriam morrido por correrem lentamente junto com as caixas. Hans os perdoa pela perda de alimentos e diz que para serem salvos os soldados terão que mostrar no mapa onde fica o armazém de munições e granadas do exército, caso contrário ele não os salvará. Hans mostra sua pistola aos soldados, indicando que seu acampamento está armado e pode salvá-los se os soldados concordarem com a condição. Vemos que uma enorme onda de zumbis se aproxima por trás dos militares e eles têm apenas alguns segundos para dar sua resposta. Os soldados olham para o esquadrão de nossos personagens e entendem que essas pessoas, lideradas por Hans, constituem uma comunidade incrivelmente forte e determinada, capaz de repelir qualquer ameaça. O chefe do destacamento de soldados, Jim, concorda com as condições de Hans para mostrar onde está localizado o depósito de munições em troca de salvar sua vida e a vida de seus camaradas. Hans desce da cerca até os soldados junto com o faxineiro e Jim e começa a limpar a área. O zelador, em seu jeito típico, fica do lado direito da multidão, cortando todos os zumbis com um machado e contando piadas enquanto faz isso. O mais calmo Jim assume o flanco esquerdo e lida com os monstros em sua parte do território, não lhes dando chance devido ao seu domínio das artes marciais.
Os militares estão paralisados com a destreza e paixão com que esses dois vão literalmente exterminar uma multidão de zumbis terríveis em poucos minutos e não conseguem acreditar no que veem, porque em comparação com eles parecem meninos inofensivos. Hans, com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido, se aproxima de Jim e pede que ele lhe mostre no mapa o local onde fica o depósito de munições que ele precisa, pois eles concordaram em salvar suas vidas. Os soldados marcam no mapa o local onde fica o armazém do exército e pedem para sair, dando-lhes pelo menos um pouco de comida. Hans diz que só libertará os militares se eles deixarem todas as armas, e além disso, agora lhes dará apenas 25% da comida que deu originalmente. Os militares ficam chocados com esta decisão e perguntam por que ele lhes tira as armas e por que lhes dá tão pouca comida. Hans diz que isso é um pagamento pelo resgate e uma punição pelo atrevimento que demonstraram quando chegaram ao acampamento das pessoas comuns e pensaram que levariam a comida de graça. Os soldados perceberam que em tal situação não tem escolha e Hans calculou tudo muito bem, por isso entregam todas as armas que possuem às pessoas do acampamento do nosso personagem principal. Em seguida, Hans conversa com Jim e o zelador e agora eles entendem qual era exatamente o plano do protagonista. Hans pede a John Van que aumente a vigilância nas fronteiras do seu território para que nenhuma pessoa, incluindo um militar, entre no acampamento sem o conhecimento do nosso protagonista, e Hans também diz que trouxe um médico para o acampamento. Depois disso, ele chama a garota do acampamento e manda ela cozinhar algo bem gostoso com a comida e alimentar o médico, além de dar a ela a oportunidade de descansar. A menina percebe as instruções de Hans como uma missão particularmente importante e declara com total responsabilidade que cumprirá a tarefa. Hans mostra o acampamento ao médico e diz que muito em breve lhe equiparão uma sala médica onde poderá trabalhar normalmente. O doutor agradece a Hans pela gentileza e diz que gosta deste lugar e que dará uma contribuição positiva para o seu desenvolvimento. Poucos minutos depois, Hans lidera uma equipe que limpa a área para abrir caminho para a retirada dos militares. Ele é recebido por uma multidão de zumbis, que, entretanto, comem os restos mortais de um dos militares, que conseguiram morder primeiro. Hans, mantendo uma expressão imparcial no rosto, vai ao encontro do perigo, preparando sua pistola para a batalha. Um tiro certeiro na cabeça e o primeiro zumbi da multidão cai no chão, atraindo assim a atenção do resto da multidão. Vemos que os zumbis ouviram um som alto, afastam-se dos limites do acampamento e vão mais longe atrás de Hans. Os militares deixam o acampamento e se perguntam para onde foram os monstros, porque há uma hora havia cerca de 100 deles aqui. Jim diz que ele e seu esquadrão, seguindo as instruções de Hans, irão acompanhá-los até o caminhão para que fiquem seguros. A estrada de cadáveres de zumbis nos diz que Hans liderou a maior parte da multidão atrás dele, permitindo a passagem de um grupo de militares e Jim lida com os restos da multidão de zumbis sem muito esforço e lidera um grupo de soldados ao seu destino. Aproximando-se do carro, Jean vê que todos os zumbis ao redor já foram mortos e a área foi limpa de monstros. Hans sai de trás do carro e diz que eles estavam andando muito devagar e ele mesmo abriu o caminho até o carro. Seri, como sempre, fica agradavelmente impressionada com o comportamento de Hans e fala sobre o quão fortes são seus sentimentos por ele. Os soldados colocam os alimentos doados no carro e se preparam para partir para o acampamento. O chefe do destacamento de soldados, Jim, agradece a Hans pela ajuda e espera que este não seja o último encontro. Os soldados vão embora e Seri diz que não vê o zelador há muito tempo e não sabe para onde ele foi. Hans diz a ela para olhar para o teto do caminhão enquanto ele se afasta. Vemos que o limpador está escondido no teto do carro e dirige com ele sem ser detectado. Seri pergunta por que isso teve que ser feito. Hans responde que assim saberão onde mora esse grupo de soldados e se representam uma ameaça ao acampamento, pois se forem perigosos Hans terá que ser eliminado. O faxineiro do teto do carro pensa que a qualquer custo dará conta da tarefa que lhe foi atribuída, pois esta missão é muito importante para o acampamento. Chegando ao acampamento, os militares começam a descarregar alimentos e durante a conversa entendemos que os alimentos são necessários para as crianças que estão protegendo. Porém, neste segundo nos é mostrado que enquanto os soldados não estavam no acampamento, alguém o atacou e matou seus companheiros. Vemos que eles morreram não de zumbis, mas de ultrajes humanos, pois um dos soldados foi brutalmente crucificado em tábuas. A faxineira vê tudo isso e entende que a situação aqui é muito ruim. Ele também descobre vestígios de motocicletas e percebe que tudo isso é obra das pessoas de quem ouviram falar antes. Pela inscrição na fachada do prédio, a faxineira entende que aqui esteve a mesma turma que perto do hospital. O zelador manda um rádio para Hans e relata a ele as informações que obteve.
Hans vai verificar as paredes da loja e descobre a mesma inscrição escrita com sangue. O personagem principal entende que essa gangue de desgraçados marca os lugares onde as pessoas moram para depois voltar a eles e zombar das pessoas. Hans diz a John Van para fortalecer sua segurança, montar postos de observação e se preparar para repelir ataques inimigos. Hans está convencido de que esses bastardos irão atacá-los mais cedo ou mais tarde e ele terá que defender este acampamento, mesmo que isso signifique eliminar toda a gangue. Hans mostra esta inscrição ao resto do acampamento e pede-lhes que não contem isso a outras pessoas ainda. Em sua cabeça, Hans fala sobre a aliança dos sobreviventes de Seul, que no futuro se tornou o principal problema da humanidade e causou a morte de centenas de pessoas, e que essa gangue pode ter algo a ver com a aliança. Hans conversa com os recém-chegados ao acampamento, ou seja, 3 rapazes e uma rapariga. Ele percebe que um dos recém-chegados, chamado Ralph, tem um preparo físico muito forte e músculos grandes. Hans diz a Ralph que ele deve se juntar ao grupo de busca, que inclui Jim, Sari, o zelador e o próprio Hans, e o resto dos recém-chegados serão enviados para o segundo campo no hospital. Ralph diz que o resto dos recém-chegados são seus parentes e ele é responsável por suas vidas, por isso não quer se separar deles. Hans diz que são 15 minutos de caminhada daqui até o hospital e Ralph poderá vê-los todos os dias, e Ralph concorda com a proposta do protagonista. No entanto, Hans pede a John Van para ficar de olho em todos os recém-chegados e relatar a ele qualquer coisa interessante. No dia seguinte, Hans visita o acampamento no hospital e traz comida e roupas novas, que as pessoas aceitam com alegria. Hans também dá armas de fogo ao novo campo, que ele tirou dos militares, e munição para elas. Tom diz que pensou que Hans não voltaria e que agora está agradavelmente surpreso. Em seguida, o grupo de busca de Hans estuda o mapa no qual os soldados marcaram a localização do armazém de armas e diz que precisam chegar até ele. Os membros do esquadrão perguntam quantas armas devem levar de lá. A isso Hans responde que eles tirarão absolutamente todas as armas de lá, não importa quais sejam. Os membros do esquadrão não ficam surpresos com a resposta de Hans, mas como sempre se sentem um pouco desconfortáveis quando Hans faz tal expressão. Poucas horas depois, vemos que Hans e este destacamento começam a explorar o território próximo perto do hospital, a fim de proteger ao máximo este novo acampamento. Hans encontra comida enlatada que alguém comeu recentemente e percebe que alguém esteve vigiando o acampamento no hospital todo esse tempo. Então Hans ouve o grito de Seri vindo de outra sala. Ao entrar, Hans vê pregado na parede o chefe da máfia, que escapou dele há uma semana. Hans percebe que outra pessoa o encontrou e matou e agora eles realmente têm problemas. Perto de 2 de seus acampamentos há uma gangue de bastardos em motocicletas, que precisa ser eliminada com urgência. Mais tarde naquela noite, Hans descansa no acampamento principal, deitado no chão. De repente, ele ouve sons estranhos e imediatamente se move em direção à sua fonte. Descendo as escadas, ele se pergunta o que poderia ser, talvez bandidos tenham entrado no acampamento. No entanto, a fonte do barulho são alguns jovens que decidiram se retirar de olhares indiscretos para um lugar isolado. Hans fica envergonhado e percebe que tem estado muito vigilante ultimamente e está prestes a ir embora. No entanto, John Van aparece no seu caminho e pergunta qual é o problema. Ele também viu um jovem casal e ficou envergonhado. Hans diz que é melhor para eles deixarem o jovem casal sozinho e irem embora. John Van diz que não sabia que Hans tinha uma tendência a observar secretamente outras pessoas se beijando. Pela estupidez que ele disse, John Van leva uma pancada na cabeça e nossos personagens descem para seus quartos. Na manhã seguinte, vemos os novos membros do acampamento de Hans treinando ativamente e melhorando seu condicionamento físico. Tudo isso acontece sob o controle estrito do nosso personagem principal. Ele diz que o treinamento por hoje acabou e todos devem estar prontos para a missão. Entretanto, são-nos mostrados os acontecimentos que acontecem no acampamento dos soldados, nomeadamente que aí é encontrada uma criança sobrevivente. Os soldados ficaram felizes porque as crianças permaneceram vivas e puderam descobrir por meio delas o que aconteceu aqui em sua ausência. As crianças contam que naquele dia uma gangue de malvados apareceu em motocicletas, matou os homens e depois começou a zombar das mulheres, tirando-lhes a roupa. O zelador relata tudo o que ouviu para Hans. Hans convoca uma reunião de emergência para discutir a ameaça iminente e diz que eles precisam se preparar para lutar contra a gangue do mal. As pessoas perguntam como resistirão a essa gangue de bastardos. Hans responde que eles matarão qualquer um que entrar no acampamento com más intenções. Os membros do conselho concordam com Hans e dizem que aguardam instruções de Hans sobre o que fazer a seguir.
Isso surpreende nosso personagem principal, pois recentemente essas pessoas eram covardes, mas hoje são uma equipe muito unida. Hans recebe um pedaço de papel com uma lista de regras para seu acampamento escritas nele. O homem diz que o próprio Hans desenvolveu essas regras e as pessoas as escreveram e irão segui-lo até o fim. Os demais membros do acampamento entram na sala e expressam palavras de apoio a Hans. Todos dizem que estão esperando instruções dele, pois agora Hans é seu verdadeiro líder e protetor. O personagem principal diz que vai desenvolver um plano para proteger os dois acampamentos, já que agora cada vida é muito importante para ele. À noite, Hans constrói um plano de defesa e tenta levar em conta todas as nuances, já que há dois campos sob sua proteção. Hans começa a sentir dor de cabeça devido aos pensamentos constantes sobre os perigos e as vidas humanas. Ele acha que há uma ligação entre esses bastardos e a aliança dos sobreviventes de Seul, que, segundo seus cálculos, já deveria estar aumentando suas forças. De repente, Hans percebe que os desgraçados que pintaram as inscrições não têm acampamento próprio, então andam de moto. Isso significa que ou eles assumirão o controle de um de seus acampamentos ou deixarão a cidade e possivelmente se juntarão à aliança dos sobreviventes de Seul. Nesse momento, Seri chega até Hans e diz que ele precisa jantar. Hans responde que não quer comer e está ocupado com o trabalho. Seri se aproxima e diz que Hans precisa descansar mais e comer para ter forças. Seri aperta a mão de Hans entre os seios e diz que se ele não for comer ela ficará com ele. Depois disso, Hans percebe que ele realmente precisa comer, caso contrário Seri irá atacá-lo agora. Enquanto janta no telhado da loja, Hans ouve sons estranhos vindos da beira da estrada. Ele olha para o dispositivo de visão noturna para ver melhor. O personagem principal vê os faróis das motocicletas e percebe que os bandidos vão atacar um de seus acampamentos, então ordena que todos se posicionem pelo rádio. Como podemos ver, o acampamento no hospital preparou-se para repelir o ataque dos bandidos. O acampamento principal da loja também tomou suas posições e aguarda o ataque do inimigo. Também bloquearam as passagens subterrâneas da loja, colocando pessoas e armadilhas. O próprio Hans, junto com Jin e John Van, posicionaram-se entre o hospital e a loja para estar rapidamente no local quando entendermos qual acampamento será atacado primeiro. Hans diz a seus camaradas para matarem o inimigo sem hesitação ou arrependimento, porque eles sabem os horrores que essa gangue está fazendo. John Van e Jin entenderam a ordem de Hans e estavam prontos para agir. O silêncio é interrompido por um som vindo da estação de rádio. Ansu relata ao acampamento do hospital que uma gangue os atacou. O esquadrão de Hans vai para o hospital para ajudar seu povo. Felizmente, Hans deu instruções para abrir a porta que levava a uma multidão de zumbis, que eles não acabaram da última vez, e ao entrar no hospital, a gangue encontrou zumbis, não pessoas. O esquadrão de Hans contornou os bandidos por trás, e o personagem principal acerta o primeiro maluco com um tiro certeiro. O bandido cai no quarto do hospital e os outros percebem que estavam imprensados entre zumbis e o esquadrão de Hans. O esquadrão do protagonista suprime os inimigos restantes com tiros de metralhadora. Depois disso, John Van fecha as portas do hospital e os personagens se perguntam por que havia tão poucos inimigos aqui. De repente, Hans é informado pelo rádio que a gangue atacou o acampamento principal. Hans percebe que o ataque ao hospital foi apenas uma distração. Hans manda uma mensagem para Seri, que deveria estar na cobertura da loja, mas ela não atende. Vemos que a esta altura Seri já foi atacada. Ela está sangrando no chão e não pode fazer nada. O desgraçado dessa turma senta em cima dela e diz que agora vai se divertir muito com ela. Ele lambe os lábios, percebendo que agora vai se divertir muito e que não há ninguém para ajudá-la. Hans entende que provavelmente os bandidos conseguiram subir no telhado do prédio usando equipamento especial. Temendo pela vida de seus companheiros, Hans e seu esquadrão se mudam para o acampamento principal para acabar com esses bastardos de uma vez por todas. Enquanto caminhava pela rua perto do pé de Hans, uma flecha passou por ele, mas não o atingiu. Hans consegue se esquivar no último momento de uma saraivada de flechas vindas de um local desconhecido. Porém, a flecha atinge John Van, que é mais lento que o personagem principal, na perna. No momento em que John Van foi baleado, o personagem principal conseguiu ver onde estava o atirador. Hans se esquiva de outras flechas e procura um lugar seguro. Jin ajudou seu amigo a chegar ao carro e o salvou por um tempo. Hans corre para o carro onde seus amigos estão sentados sob o fogo de uma besta. Hans entende que os bandidos também tomaram suas posições e deliberadamente fizeram isso para que pudessem atacá-lo. Fogos de artifício são atirados pela janela em direção a Hans e seus amigos.
Fogos de artifício caem perto de Hans e começam a explodir, causando barulhos altos. Uma multidão de zumbis ouve esse som e começa a caminhar em direção à fonte e ao mesmo tempo em direção aos nossos personagens. Hans começa a atirar nos monstros e percebe que devido à lesão e mau posicionamento de John Van, eles estão em uma situação muito ruim. Hans pergunta a Jin se ele pode jogar fogos de artifício no local onde estão atirando. Jin responde que ele pode fazer isso. Hans conta até 3 e de repente corre para a frente, atraindo a atenção e dando a Jenny a oportunidade de lançar fogos de artifício pela janela. A seguir, são mostrados eventos que ocorreram meia hora antes. No telhado da loja, Sari e Ralph estão em suas posições. Sari diz que ouviu um som suspeito vindo de outra parte da parede. Ela vai ver como ele está porque Ralph estava com medo de ir até lá. Porém, Ralph percebe que a porta do telhado está aberta, embora eles a tenham fechado quando se posicionaram. Voltando-se, Sari vê que Ralph está inconsciente e 2 bandidos estão parados atrás dele. Um deles diz que teve muita sorte de ter conhecido uma garota tão linda e com um corpo tão lindo. Sari percebe que está em uma situação muito difícil e tem apenas alguns segundos para tomar uma decisão. Com um movimento brusco, a menina saca um revólver e mira nos agressores. Os bandidos ficam chocados com o comportamento da menina, pois não sabiam que ela tinha uma arma. Sari erra no primeiro tiro, e o bandido de rosto tatuado sai da linha de fogo. O segundo bandido com um bastão corre em direção à garota, mas para ele isso é um erro. Com um tiro certeiro no peito, a garota impede o insolente que se aproxima dela. Porém, por um segundo ela perde de vista o bandido tatuado e ele a derruba. Sari está deitada no chão e não consegue se mover porque o golpe na cabeça foi muito forte para ela. O desgraçado começa a tirar a roupa da garota e entendemos que algo ruim está para acontecer. Sari começa a resistir, mas coloca um revólver na boca dela e diz que se ela fizer alguma coisa de novo, ele a matará. Sari abre as pernas na frente do bandido e diz que ele pode fazer o que quiser com ela. O bandido fica surpreso com isso, mas começa a despir ainda mais a garota. Sari abraça o bandido e deixa claro que vai beijá-lo agora. Pela expressão no rosto da menina entendemos que esse era o seu plano. Com as 2 mãos ela agarra a cabeça do desgraçado e pressiona seus olhos com os dedos. Nesse momento, com um chute nas 2 pernas, ela empurra o bandido para longe dela. Levantando-se, a garota pega uma faca e percebe que agora deve decidir por outro assassinato. De repente, ela sente uma dor na bochecha e percebe que levou um tiro. Felizmente, a bala apenas roçou levemente seu rosto e ela está viva. O bandido cego atira em todas as direções, na esperança de acertar a garota. Sari de repente corre em direção ao bandido, querendo acabar com ele. Porém, o bastardo consegue agarrá-la e impedir o ataque do nosso personagem. Ele leva o revólver até a cabeça da garota e aperta o gancho, mas pelo fato de ter atirado antes, os cartuchos acabaram. Reunindo suas últimas forças em um único todo, a garota lida com seu agressor e põe fim a essa batalha. Nunca antes ela foi tão decidida e confiante em suas ações. Ela olha para o inimigo derrotado e pensa que Hans a ensinou a ser assim. Nesse momento, o personagem principal corre em direção ao bandido atirando pela janela e ganha tempo. Jin joga fogos de artifício em direção ao bandido e bate na janela. Porém, naquele momento uma flecha já foi disparada em direção a Hans, voando a uma velocidade incrível. Falta uma fração de segundo antes que a flecha atinja Hans bem na cabeça. No entanto, o tempo parece parar e Hans consegue se esquivar. A flecha erra o personagem principal e Jin percebe isso, sem entender como Hans conseguiu. O personagem principal grita para Jin pegar John Van e ir para o acampamento principal. Jin segue as ordens de Hans e leva o ferido John Van. Neste momento, Hans atira nos zumbis e atrai a atenção dos demais monstros, permitindo que seus companheiros escapem. A parte principal dos zumbis, na verdade, corre em direção ao personagem principal. Jin lida com os restos da multidão de zumbis e segue para o acampamento principal. Hans está em estado de choque ao ver como ele se esquivou da flecha, porque pelo que ele entendeu, o tempo realmente parecia ter parado. Sua mão direita está tremendo e seu instinto interior lhe diz que agora ele pode prever o perigo. Sons são ouvidos no topo e Hans recupera o juízo, percebendo que só precisa lidar com os bandidos. Um minuto depois, um grupo de bandidos desce para matar Hans, mas não o veem. O personagem principal atira friamente nos bastardos que aparecem. Esta é a sua vingança por todos aqueles cujas vidas eles arruinaram. Com a mão de um bandido morto, ele fecha as portas de entrada para evitar que zumbis invadam o prédio. Lentamente, Hans sobe as escadas e fala sobre o papel que desempenha na vida das pessoas do acampamento.
Ele percebe que há verdadeiros bastardos atrás daquela porta, e se ele não os matar, eles destruirão seu acampamento. Sua mão treme, alertando-o do perigo. De repente, um zumbi aparece atrás de Hans, que nosso herói percebe tarde demais. O monstro ataca as costas do personagem principal e tenta morder sua armadura. Com o cotovelo, Hans arranca todos os dentes do zumbi e ele voa para o lado. Voltando-se, o personagem principal vê que zumbis invadiram a porta e uma multidão inteira o persegue. Ele fecha a segunda porta na frente deles, encontrando-se na mesma sala que os bandidos. Depois disso, Hans bloqueia as portas embrulhando as prateleiras. Nesse momento eles começam a atirar em Hans com uma besta, mas ele consegue se esquivar. Hans começa a atirar de volta e acerta o primeiro inimigo. A intuição diz ao personagem principal que o perigo ainda não passou. Outro bastardo aparece à direita de Hans. Hans joga uma pistola nele e acerta-o bem na cabeça. No momento seguinte, nosso personagem pula e chuta o bandido, mas ele bloqueia o ataque e voa para o lado. O bandido não perde a consciência e se levanta para continuar lutando. Hans pega sua faca favorita e se prepara para a próxima rodada da batalha. O bandido pergunta por que Hans não vira zumbi porque acabou de ser mordido e deveria estar infectado. É-nos mostrado que na verdade há sangue no ombro de Hans, mas é de zumbis. Hans conhece muito bem a sensação após ser mordido por um zumbi e percebe que dessa vez teve sorte. Hans pergunta ao bandido como eles sabiam de seus movimentos. O desgraçado conta que encontraram uma rádio com a mesma frequência e escutaram as conversas. Hans se culpa por cometer tal erro na transmissão de informações que quase lhes custou a vida. Depois disso, Hans pergunta o que exatamente os bandidos estão fazendo nesta cidade. O vilão avisa que eles vão se juntar à aliança dos sobreviventes rurais. Pelo que ouve, Hans fica extremamente furioso e perde o controle de si mesmo. Ele desfere golpe após golpe neste homem, não lhe deixando nenhuma chance. Com raiva, ele vence seu inimigo e monta nele. Hans tira a máscara do bandido e descobre a identidade do homem. No futuro, ele já o conheceu quando se tornou comandante do 4º Esquadrão Punitivo da Aliança dos Sobreviventes Rurais. Ele também era conhecido pelo apelido de Escarnecedor. Agora fica claro para Hans que ele influenciou os acontecimentos do presente e o futuro está começando a mudar. Ele lembra que, no futuro, a própria gangue do agressor lidou com a máfia local, após o que saiu e se juntou à Aliança de Sobreviventes Rurais. Devido ao fato desta vez Hans ter interferido em seus planos, eles permaneceram vários dias nesta cidade e agora ele tem a oportunidade de privar a aliança de um potencial recruta. Hans lembra que no futuro, após aderir à aliança, o valentão ficou famoso por sua crueldade e desejo de zombar das pessoas. O escarnecedor matou a todos, não poupando nem meninas nem crianças. E agora ele está nas mãos do nosso personagem principal, que ao matá-lo pode salvar milhares de vidas. Hans não consegue conter suas emoções e continua a bater no bastardo. O personagem principal também relembra uma situação do futuro, quando um zombador jogou um cara no meio de uma multidão de zumbis enquanto ele despia a namorada na sua frente. Essas lembranças deixam Hans ainda mais furioso e pega a faca. Porém, o zombador não desiste e bate com a cabeça em nosso personagem. Depois disso, ele agarra Hans pela cabeça e o joga no chão. Porém, já era tarde demais, pois Hans entrou no modo vingador, sem sentir dor. Ele arranca a mão do valentão e pula para o lado. O personagem principal pega uma faca, mas o zombador começa a fugir em direção à janela, percebendo que em uma luta igual não derrotará Hans. O inimigo salta pela janela na esperança de escapar do castigo na forma do nosso personagem principal. Hans pensa mentalmente que hoje sua missão é alcançar e acabar com o desgraçado. Ele pula pela janela atrás do valentão. Hans vê para onde esse bastardo fugiu e começa a persegui-lo. Ao longo do caminho, Hans lida com todas as criaturas que cruzam seu caminho. Os dois caras correm para os pátios de prédios residenciais e ficam sozinhos. De repente, um valentão com um pedaço de pau nas mãos ataca Hans na esquina. O bastardo bate na cabeça do nosso personagem principal com um pedaço de pau, mas ele nem se move com o golpe. O bandido congelou de horror, sem entender por que Hans nem piscou com o golpe. Tendo girado a faca com um movimento hábil da mão, Hans aperta o cabo e começa a agir. Ele esfaqueia o agressor com uma faca enquanto permanece calmo e calmo. Vemos que Hans cortou a orelha do bastardo e ele está gritando de dor na cabeça. Hans bate a cabeça do valentão na parede e ele desmaia. Depois disso, Hans joga o bastardo na multidão de zumbis que os perseguem, que não comem nada há muito tempo. Hans observa como os monstros desmontam avidamente o corpo do zombador em pedaços e o comem, e depois de alguns minutos apenas as lembranças permanecem do zombador. Enquanto isso,
Jin e os outros sobem até o telhado da loja e encontram Seri entre os cadáveres dos agressores. Ela diz que sua vida não está em perigo, mas Ralph ainda não recupera a consciência. Vemos que depois de algumas horas o médico já prestou a todos os cuidados médicos necessários, principalmente John Van. Seri pergunta onde Hans está agora, já que ninguém o vê há muito tempo. Jin fala sobre o ocorrido e diz que também não vê Hans há muito tempo e não sabe onde ele pode estar. Seri pega o rádio e tenta ligar para Hans, mas ninguém atende. Em seguida, o médico injeta Seri para impedir um possível envenenamento do sangue. A noite cai e Seri adormece devido ao estresse e ao cansaço. Jin acha que Hans pode estar em perigo em algum lugar e no momento só ele pode ajudá-lo. Percebendo seu dever e o dever de outros camaradas para com Hans, Jin decide ir sozinho em direção ao desconhecido e encontrar seu amigo. Neste momento, Hans, em algum lugar nos pátios de edifícios residenciais, está sozinho tentando escapar de uma multidão sanguinária de monstros que tentam tão furiosamente alcançá-lo. Estando em uma altitude bastante elevada, Hans estima o número de monstros e percebe que sua situação atual é muito deplorável e ele não tem planos de como sair. Vemos como as coisas estão ruins e a escala do problema realmente nos atinge. Hans segura um cano fino ao longo da parede, que logo parece ceder e quebrar traiçoeiramente. Hans segura o cano com uma das mãos e com a outra corta as mãos dos zumbis que tentam agarrá-lo. Hans olha para o nascer do sol e se sente calmo e reflete que a segunda chance que o destino lhe deu não foi em vão, e que ele fez o suficiente para salvar muitas pessoas, embora não queira morrer. De repente, Hans ouve pessoas gritando e uma voz familiar. Era a voz de Kang Yuk, que é irmão de Kang Kong, cuja mão foi decepada por Hans e que morreu de envenenamento do sangue há algumas semanas. Kang Yuk não veio sozinho, mas com um grupo de jovens. Ele saiu há algumas semanas para enterrar seu irmão perto da casa de seus pais, e aparentemente, conseguiu e também conseguiu encontrar novos sobreviventes. Hans acha que o destino lhe deu uma terceira chance de fazer o máximo possível pelas pessoas e minimizar as consequências do apocalipse. Vemos que algum tempo se passou e Hans começa a cair em si. Ele está deitado em uma sala no acampamento principal e Seri está de joelhos ao lado dele. Hans recobrou o juízo e começou a se levantar na cama. Isso é percebido por Seri, que adormeceu enquanto esperava por ele. A menina abraça Hans e agradece a Deus por ele estar vivo. Ela diz o quanto sentia falta e se preocupava com ele, e Hans diz que fez todo o possível para voltar ao acampamento. As pessoas se aglomeraram na entrada do quarto de Hans para olhar seu líder e sua cabeça. Há um homem parado na entrada da enfermaria e não deixando ninguém passar, porque quer manter Hans calmo. Uma garota grita no meio da multidão e diz que preparou algo delicioso para Hans amanhã. O homem tira a comida deliciosa e diz que vai dar para Hans, mas não a deixa entrar. Hans lembra o que aconteceu e que conseguiu matar o valentão. Os camaradas mais próximos de Hans entram na sala e o cumprimentam. Hans pergunta quanto tempo ele dormiu, pois se sente alerta e descansado. Os caras contam para ele que ele dormiu 2 dias. O médico afirma que o estado de Hans não corre perigo e que ninguém morreu no ataque dos bandidos. Hans está muito feliz por ter conseguido salvar a vida de todos os membros do acampamento e por tudo ter corrido bem. Depois disso, Hans diz que não há tempo para relaxar e é hora de voltar ao trabalho. As pessoas ao seu redor pensam que tipo de monstro é esse Hans, que mesmo depois de tais acontecimentos não consegue descansar nem deixar outras pessoas descansarem. Seri grita com Hans porque ele não descansou o suficiente e precisa ganhar forças para administrar ainda mais os acampamentos. Hans lembra que o acampamento militar tinha problemas e que a questão da formação de um acampamento para as crianças e os militares que os guardavam precisava ser resolvida com urgência. No entanto, ele é tranquilizado pelo zelador, que afirma ter trazido crianças e militares para o acampamento. Ele conta que já estão todos seguros, e no território da escola onde moravam será formado um terceiro acampamento, que pertencerá à aliança de Hans. O homem conta a Hans que enquanto ele dormia eles compartilharam comida e outros recursos com os militares e as crianças. Após o que ele anotou tudo e Hans pode ler todas as informações. Hans ficou agradavelmente surpreso porque, enquanto ele estava fora, os membros do acampamento conseguiram se organizar e fazer tudo certo e trabalharam como uma equipe. Depois disso, Hans pede para ligar para Kang Yuk para perguntar como ele sobreviveu enquanto enterrava seu irmão. Kang Yuk chega ao quarto de Hans e fala sobre os acontecimentos que aconteceram com ele. Ele conta que enterrou seu irmão perto da casa de seus pais e lá conheceu seus 3 colegas de classe de quem era amigo antes do apocalipse. E quando voltou ao acampamento eles viram Hans precisando de ajuda e o ajudaram.
Depois de conversar com Kang Yuki, Jin vai até Hans e diz que ele também tem algo para contar. Jin conta a Hans que os soldados voltaram com o zelador para o acampamento principal e lhe contaram coisas estranhas sobre o zelador. O faxineiro, voltando ao acampamento, estava coberto de sangue e parecia muito estranho. Quando os soldados foram questionados sobre o que aconteceu, eles disseram com medo que, ao voltarem ao acampamento principal, encontraram um pequeno grupo de pessoas em motocicletas que eram membros daquela gangue. Naquele momento, o faxineiro, sabendo dos horrores que aquela turma fazia, tratou sozinho daquelas pessoas num acesso de raiva. Segundo os soldados, o faxineiro parecia um verdadeiro demônio e seu estado é preocupante. Hans se lembra do momento em que o zelador se esquivou do tiro no prédio da máfia e pensa que talvez não seja uma pessoa comum. Em seguida, Jin, com uma cara séria, pergunta a Hans como ele conseguiu se esquivar daquela flecha na noite do ataque da gangue. Jin diz que assistiu isso de lado e pareceu-lhe que Hans desacelerou o tempo de uma forma incrível. Jin não entende como uma pessoa comum conseguiu fazer isso e pede uma explicação. Porém, um segundo depois, Jin bate no ombro de Hans e diz que entende que esses dois são apenas caras muito espertos e nada mais. Hans diz palavras de agradecimento, mas em sua cabeça pensa que na realidade aquela situação com a flecha não era simples, mas sim algo mais misterioso para ele. Hans chama o zelador ao seu quarto para perguntar como ele conseguiu, sozinho, repelir um ataque de gangue aos militares. O faxineiro conta como sempre lutou e derrotou a todos sem muito esforço. A faxineira diz que agora existem 3 campos na aliança de Hans e é necessário construir um sistema claro através do qual eles possam ser gerenciados. Hans está pensando em como pode administrar a aliança, porque tem muita gente. Hans desenvolve a estrutura de sua aliança. De acordo com sua estrutura, o mais importante será um grupo de busca de 16 pessoas, que incluirá os melhores lutadores, divididos em 2 equipes. O acampamento principal abrigará 11 pessoas permanentemente, o acampamento hospitalar abrigará 12 pessoas e o acampamento militar abrigará 23 pessoas. Hans entende que não há mais tempo a perder e precisa começar a trabalhar. Ele veste seu equipamento e se prepara para um dia difícil. Hans diz que agora o grupo de busca irá com ele para formar um 4º acampamento temporário, que servirá como ponto de trânsito para diversas situações. Seri está novamente infeliz porque Hans não descansou e já começou a trabalhar duro. Hans conta que hoje eles visitarão um lugar que antes ele mantinha em segredo. Os caras perguntam o que é esse lugar secreto e a que distância fica. A isso Hans responde que eles o verão muito em breve. Em seguida, Hans acompanha os militares de volta ao acampamento, que fica na escola. Eles discutem os termos da cooperação e como a questão da interação será resolvida. Os militares dizem que concordam em aderir à aliança de Hans, mas se a liderança do seu exército aparecer, eles retornarão à estrutura militar. Assim, os rapazes concordam em cooperar, e os militares partem para o acampamento, ocupando a estação de rádio. Poucas horas depois, uma equipe de busca em 2 caminhões chega ao local liderada por Hans. Após pousar na rua, Hans manda todos segui-lo. Temos uma visão do esconderijo de Hans e entendemos que ele está liderando seu grupo de busca até sua casa. Hans diz a todos para estarem preparados para o perigo, pois ele pessoalmente armou armadilhas neste lugar. Em particular, Hans diz que cavou buracos para zumbis em todos os lugares. Vemos também que Hans, nas proximidades, esticou uma linha de pesca na qual aplicou pó de vidro. Depois de lidar com os zumbis da área, os rapazes chegam ao pátio da casa de Hans. Todo mundo vê uma casa enorme e cara e não entende o que está fazendo aqui. Hans leva todos para dentro e todos ficam surpresos, pois a casa está totalmente equipada com tudo o que precisam. No interior da casa existem enormes estoques de uma grande variedade de alimentos e produtos. Hans também revela que tem água quente. Seri primeiro toma banho e fica muito feliz por finalmente poder se lavar e ficar com sua aparência em perfeitas condições. Hans fica envergonhado porque também está satisfeito porque a menina consegue se limpar. Nesse momento, Hans percebe que o faxineiro e novo integrante do esquadrão militar está procurando algo no laptop. A faxineira diz que eles querem descobrir quais garotas. Hans olha para o laptop. Hans percebe que esses caras são apenas 2 idiotas. Porém, neste momento John Van aparece e diz que viu Hans observando 2 jovens se beijando na loja. Hans fica furioso com tamanha estupidez e grita com os 3 tolos. A noite chega e todos se reúnem para jantar e discutir negócios. Há carne frita e muita comida na mesa. Faz muito tempo que as pessoas não veem uma comida tão deliciosa e estão ansiosas para comer tudo. Hans diz às pessoas para não negarem nada a si mesmas e comerem o quanto quiserem. Todos agradecem a Hans por tanta gentileza.
Uma hora depois vemos todos passando bons e tranquilos momentos juntos. As meninas finalmente estão arrumando, lavando e penteando os cabelos. Seri encontra um celular, grava um vídeo e pede a Hans que diga algumas palavras para a câmera. Hans se vira e anuncia que realmente tem algo a dizer a todos em seu acampamento. Hans fica no meio da sala e começa a falar e todos ficam paralisados. Hans agradece a todos que trabalham em benefício da aliança e dão uma contribuição positiva. Todos começam a ouvir atentamente o que Hans está dizendo. Até seus camaradas mais próximos ouvem o personagem principal. Hans diz que nesta sala se reuniram as pessoas mais corajosas e corajosas dos 3 campos, que arriscam suas vidas todos os dias pelo bem dos outros e serão recompensadas. Uma pessoa do time pergunta de que prêmio Hans está falando. O personagem principal afirma que todos que estiverem no grupo de busca e arriscarem suas vidas terão prioridade para os integrantes da aliança, comerão a melhor comida e o restante do povo deverá ouvi-los. Hans diz que esta é uma nova regra para todos os 3 campos da aliança. Em sua cabeça, Hans pensa que até entender que todos são totalmente confiáveis, ele não falará sobre seu segundo esconderijo, que fica fora da cidade. Em seguida, perguntam a Hans como ele foi capaz de se preparar tão bem para o apocalipse, coletar tanta comida e armas e dominar as habilidades de combate. Hans responde que ele é um mensageiro de Deus que já viveu todos esses horrores e morreu no futuro, mas Deus o trouxe de volta para evitar o apocalipse. Todas as pessoas ficam completamente surpresas com o que ouvem. Porém, Hans diz que estava brincando e todos exalam de tensão. Hans pede a Seri para mostrar este vídeo a todos os outros acampamentos mais tarde. Depois disso, o personagem principal pede a todos um bom descanso, pois amanhã partirão em missão na qual deverão retirar cartuchos no armazém militar. O próprio Hans vai para a cama sozinho. Na manhã seguinte, o esquadrão de Hans começa a se preparar para a missão. Hans liga para todos os 3 campos por rádio e pede que lhe informem sobre a situação. A estação de rádio informa a Hans que todos os 3 campos estão normais e nenhum incidente aconteceu durante a noite. O esquadrão chega a um depósito de munição do exército e através de binóculos vê que há muitos zumbis ali. Hans diz que o número de zumbis perto do armazém é muito grande e parece que já houve uma onda de zumbis aqui. Ele diz que a unidade do exército baseada aqui foi derrotada por uma onda de zumbis e aparentemente ninguém poderia sobreviver em tal situação. Depois de observar, Hans desenha um diagrama e pede a todos que o copiem em seus cadernos. Hans faz um plano no qual o esquadrão se dividirá em 3 grupos, e ele, junto com o primeiro grupo, irá buscar uma munição no armazém, o segundo grupo irá ao quartel em busca de munições e suprimentos, e o terceiro grupo irá cobri-los. Poucos minutos depois, o primeiro grupo de Hans entra no armazém do exército e o personagem principal arromba a porta. Ao entrar, o militar lhe diz que este armazém é muito grande, pois continha munições para diversas unidades do exército. Hans está feliz por eles terem tido tanta sorte, já que o número de armas aqui é colossalmente grande. Hans lembra que no futuro que viveu, ele também fez parte de um grupo do exército até que este se desfez. O primeiro grupo terminou de conseguir os suprimentos necessários e vai descansar enquanto o resto o faz. Hans e o soldado sentam-se e conversam, durante o qual Hans revela que antes do apocalipse serviu em uma unidade de forças especiais do exército. Em seguida, Hans é chamado pelo rádio e informado de que há um problema. O grupo de Hans chega ao segundo grupo, que retirava munição do quartel. Ele é mostrado que há um grande número de zumbis perto do quartel, através dos quais eles não conseguirão passar. Hans joga uma granada para o alto. A granada explode no chão fazendo um som de explosão. Os zumbis ouvem o som e reagem a ele normalmente e se movem em direção ao barulho. Hans diz que agora o acesso ao quartel está claro e eles podem passar. Aproximando-se do quartel, eles abrem as portas e sentem um cheiro incrível. Todos ficam maravilhados com o que veem dentro do quartel. Eles veem 3 militares que parecem zumbis. À medida que se aproximam, eles veem que não são zumbis, mas simplesmente soldados famintos. Hans pergunta sobre o que aconteceu aqui. Os soldados dizem que uma onda de zumbis chegou e eles estão presos aqui. Hans quer abrir as portas do quartel e pergunta o que há por trás delas. O soldado pede para não abrir as portas porque ali tem banheiro. Porém, Hans decide ver o que há por trás daquela porta e a abre. Um soldado zumbi o ataca. Hans o detém com um tiro preciso de pistola. Hans então aponta sua arma para os soldados sobreviventes e diz que percebeu que eles estavam comendo seu camarada de fome. No entanto, Hans é parado por Kong Yeo que pede para não matar os soldados sobreviventes. Hans diz que não são mais pessoas comuns, mas canibais e não poderão mais viver, caso contrário sentirão o gosto da carne humana.
Kang Yuki pede para dar uma chance a essas pessoas e ainda assim não matá-las. Hans derruba Kang Yuki para que ele não o impeça de fazer o que tem em mente. Kang Yuki cai no chão e 3 tiros ressoam no ar. Vemos que Hans fez o que tinha que fazer. Kang Yuki pergunta a Hans por que ele fez isso. Hans responde que era a única escolha, mesmo que fosse difícil. Hans diz que este mundo exige determinação e destemor, e se Kang Yuki não quiser se tornar parte do novo mundo, então ele deveria deixar o acampamento. Todos congelaram quando Hans falou e não ousaram interrompê-lo. Hans disse que, como líder, ele carrega o fardo da responsabilidade pelas vidas de todas as pessoas no campo e que, se tomar qualquer decisão, as pessoas deverão confiar nele. Hans chama todos para saírem do quartel, pois não é mais seguro ficar aqui. Em seguida, Hans é chamado pela estação de rádio da equipe Cover. Eles relatam a ele que os zumbis começaram a se comportar de maneira diferente, movendo-se de forma mais rápida e agressiva. Hans ouve o rugido familiar de um monstro vindo da rua. Ele entende que há uma onda de zumbis perto do armazém e os caras agora correm grande perigo. Hans também percebe que durante todo esse tempo a onda de zumbis esteve aqui, mas estava em modo de espera até ver o grupo de busca de Hans. Uma onda de zumbis, composta por monstros agressivos e rápidos, começa a se aproximar do quartel onde Hans e seus 2 grupos estavam localizados. Hans grita para que todos recuem para dentro do quartel e fechem as portas. Todos conseguem correr para dentro antes que os zumbis os alcancem. No entanto, a porta não fecha e os caras mal conseguem conter o ataque de várias dezenas de zumbis. Seri pergunta o que as pessoas deveriam fazer agora em tal perigo. Hans começa a se perguntar qual mutante está controlando essa onda de zumbis, e ele fica horrorizado com o fato de se lembrar do som que acabou de ouvir. Segundo ele, essa onda de zumbis pode ser controlada por um dos mutantes mais fortes que viu no futuro. A galera fecha as portas, porém fica cada vez mais difícil. Hans chama uma equipe de cobertura e pede que desviem a atenção da multidão de zumbis. O zelador aceita a ordem de Hans e diz que farão todo o possível para salvar seus amigos. A faxineira, Jean e Ralph mudam-se de acordo com o plano designado. Enquanto isso, uma multidão de soldados zumbis famintos invade o quartel. Um deles rompe. Ele corre direto em direção a Hans. Com um movimento da mão, Hans para o monstro. Além disso, mais zumbis começam a rastejar para dentro do quartel e Hans luta contra eles. Hans diz para colocar máscaras urgentemente para todos. Enquanto isso, na rua, o grupo de Jim começa a atirar granadas na multidão de zumbis que cerca o quartel. Explosões são ouvidas e a atenção da multidão de zumbis é desviada do quartel. Hans diz que as máscaras faciais são necessárias porque após as explosões há restos de zumbis no ar e você pode ser infectado pela boca. Hans derruba as portas do quartel e avisa a todos que este momento é a última chance de sobrevivência. Hans lidera todos em uma batalha pela vida contra uma multidão faminta de zumbis ansiosos para despedaçar todos e comer até o último osso.